no agro. Conheça o software de gestão que vai transformar o seu negócio. Facilitamos a adoção de tecnologia na gestão dos procedimentos financeiros, administrativos, produtivos da bovinocultura e lavoura. Controle as informações do seu rebanho no seu dispositivo smartphone e ou tablet, com ou sem acesso à internet, sincronizando os dados dos animais e dos manejos com a nuvem Gerbov. Com a integração do app Gerbov, as balanças de pesagem e bastões de identificação animal, pode-se realizar os manejos de entradas, saídas, transferências, manejos de pesagem e sanitários, nutricionais, reprodutivas e troca de identificação do animal. Economize tempo e aumente o lucro. Entre em contato com o time Gerbov e marque uma apresentação demonstrativa. Versão brasileira, etc. comigo. Boa tarde, pessoal. Tudo bem com você? Acelera, acelera. O papo é off-road hoje e vai ser muito legal. Espero que todos estejam bem. Já disse hoje que eu quero o seu bem, quero o meu também. E assim caminha a humanidade. E aí, Wilson, hoje é off-road ou não? O silêncio para sobre o recinto. Um dia que eu vou descobrir o porquê de tanto silêncio desse cidadão, viu, cara? Descobriremos. Vamos lá, agradecendo de coração aos nossos queridos patrocinadores, o Ateliê Flávia Mato Grosso, Maria Rita Nutrição Esportiva, Gerbov Software de Gestão para Propriedades Rurais, Pix News, portais de notícias, e painéis distribuídos em pontos estratégicos de Campo Grande, Empório Pistache, um grande beijo, Giovana e Edson. A Banca! Tiaguinho, eu fiz o episódio ontem com o boné da Banca, tá certo? 10 anos comemoração, muito obrigado pela confiança e parceria, que venham mais 10, 20, 30 anos. Clínica Sanabria, saúde capilar e bem-estar. Um grande abraço, Dr. Baltazar e toda a equipe da Clínica Sanabria. Beatriz Rai, periodontista, cuidando do seu sorriso e da sua saúde. Um grande beijo, doutora Beatriz. E a Associação Comercial, hoje é um dia muito especial, porque hoje fazem 99 anos a Associação Comercial. É um legado, né? E estaremos aqui juntos e já estamos juntos neste projeto de 100 anos, né? De um século. Tem muita história para nós contarmos aí durante esse ano, para fechar com chave de ouro um século de existência da associação. E que rufem os tambores, acelerem os off-roads. Acelere os off-roads não pega bem, né? É Jeep. E eu vou até perguntar, quero só entender. Seja super bem-vindo, Aristol Cotini, que é idealizador do TPC, Trilha Pantanal Coxim. Super bem-vindo, tudo bem com você? Boa tarde, Clóvis. Um agradecimento aí ao Etc. comigo, ao Paulo, Obrigado. Ao Kirli, que está conosco aqui, a Jana. Ao Kirli, a Jana. Tá? Enfim, a TPC está chegando aí novamente na 14ª edição. 14ª? 14ª edição. Tá. Um evento que começou uma brincadeira, se tornou aí uma história que achávamos que não ia acontecer e virou realmente uma história. Uma história com bastante personagens, e esses personagens que estavam ao nosso lado, eles se desdobraram, que saímos do Mato Grosso do Sul e atingimos hoje representantes de 15 estados do país. Nossa. E alguns países vizinhos também. Nossa, então, é um evento que ele acabou ficando sendo sólido, firme, forte. Uhum. Ele criou raízes que hoje empresas de todo o Brasil, pessoas que estão nesse mundo, vêm a participar conosco.
nesse mundo. É um prazerzaço recebê-lo, né? Ali a gente, por trás ali, estava conversando a respeito, eu não sabia da dimensão, eu já tinha visto na televisão, né? Eu não me lembro em que canal, até eu falei assim, rapaz, eu te conheço de algum lugar. Você falou assim, deve ser do Fantástico, deve ser... E é verdade, né? Mas eu não sabia da dimensão e o impacto, né, que tem o projeto em relação as ações que estão em volta, né, deste evento, dessa trilha Pantanal Coxim. Parte ambiental, socioambiental, né, conscientização, o esporte, fora a aventura, fora a conscientização que vocês estavam me explicando. Mas antes disso, eu queria também apresentar o meu ídolo, Kirley Douglas, que é entusiasta, entende como poucos, né, também, e vai desenvolver conosco as perguntas inteligentes advirão, com certeza, do Kirley. Seja bem-vindo, meu amigo. Tudo bem com você? Obrigado, irmão. Obrigado de coração aí. Obrigado da nossa audiência toda. Paniago está ali na retaguarda. Jana, que está ali fazendo um gesto que eu não consegui. Você pode repetir, por gentileza? Ah, interessante. Making off, senhores. Hoje eu tô meio quinta série, tá, Cláudio? Eu peço a gentileza a permissão aí de Vossa Senhoria pra gente participar disso de uma forma bem mais humorada. É um grandiosíssimo prazer poder estar aqui de novo contigo, né? Uma pessoa que eu admiro, que sempre tem uma presença muito boa, uma energia muito boa. De novo, parabéns pelo seu trabalho, com certeza você faz história ajudando pessoas a contarem as suas histórias, isso é fantástico. E oportuniza isso também para que outras pessoas se inspirem, né, e peguem referências, boas referências. Parabéns de novo por isso. Não me agradeça, eu que agradeço, né, cada vez que eu escuto você falar, abre minha cabeça em relação a muita coisa. Então, assim, é de coração isso. E tanto que nós vamos fazer um episódio depois sobre algumas coisas e outros projetos virão. Mas eu tenho algo a lhe dizer, Kirley, que existe um estudo científico, que eu não sei lhe dizer se é em Oxford ou em Harvard, que os homens que possuem o espírito da quinta série ginasial, né, vivem mais do que 10 anos. Isso é um negócio que Eu acredito nisso também. Eu também acredito. Eu achei que ele ia falar de nomes esquisitos. Não. É que a gente tem mais inspiração, né? Já começa com o próprio nome. Não. Mas vamos lá. Vamos iniciar falando do início. Eu posso interferir nesse momento? Você não pode. Tá bom, você não queria deve. mesmo. Não, você deve. Eu faço questão de, né, você vai fazer as apresentações aí, talvez reforçando elas, né? Mas eu faço questão de falar um pouco do Aristol. É um grande amigo, aquele irmão que a vida nos dá de presente, né? Eu tive o privilégio de conhecê-lo, já tem, acho que uns 13 anos, uns 14 anos que a gente se conhece, e depois, até mesmo por questões profissionais, já trocamos algumas informações, né? Vamos dizer assim, de parte de trabalho. Legal. E eu levei, acho que uns 8 anos para participar da primeira trilha, né? Para eu poder participar, mas ele sempre me convidou. E hoje eu faço questão de poder estar aqui, dividir esse espaço aqui com ele, para a gente poder falar isso, dividir um pouco dessas histórias aí contigo, um cara que tem um conhecimento singular. Eu até falo, né, dele para algumas pessoas, digo, acho que é um dos caras que mais entende, assim, na prática de Pantanal, né? Não precisa teorizar tudo, mas é o cara que na prática acho que ele conhece bem o Pantanal, conhece bem o ciclo das águas, as micro-regiões, o comportamento, como as pessoas funcionam, enfim. Então, além de que é um excelente também instrutor, né, de off-road, também acho que tem as suas inserções aí, dividindo o conhecimento dele até com o Exército Brasileiro, entre outras forças. Legal, comigo, inclusive, né, eu já aprendi bastante com ele em relação a isso. Então, eu acho que é uma pessoa muito interessante e vamos pegar praticamente, né, o que ele vem fazendo, pegar um pouco dessas experiências todas e criar ali um produto, vamos dizer assim, de diversão, e que eu vou ter que dizer que, infelizmente, não é para qualquer um, mas o desafio está lançado. E sejam bem-vindos a todos aí. Legal demais, legal demais. Vamos iniciar, para você ficar mais à vontade aí, aqui, você pode puxar aqui para trás, Tranquilo. para você não ficar... Tá tranquilo, tá tranquilo. Tá tranquilo? Tá tranquilo. Então tá jóia. Qualquer coisa, você avisa aí que a gente... Tá excelente. Tá? Que a gente continua do mesmo jeito. Não, tô brincando. Se quiserem também no banheiro. Rapaz, teve uma vez que eu tava fazendo um episódio aqui,
Aristol, e a convidada precisava ir no banheiro, só tava eu e ela sozinha. Ela foi no banheiro, eu fiquei aqui, ó, interagindo. Tem que fazer ao vivo o negócio, né? Porque ao vivo, sabe, né? Não sei com quem eu conversei, mas eu tava aqui, tava aí. seguindo firme e forte. Mas vamos lá. Eu queria a dimensão da trilha, eu já estou sabendo. Mas eu acho que seria interessante você explicar como que nasce, né, esse evento e no que ele se transformou. Acho que é importante para nós passarmos. Tá. Olha, o Clóvis, eu venho de uma geração, é questão de pai. Meu finado pai era jipeiro. E jipeiro, quem entra nesse mundo de jipeiro entende que jipeiro é uma identidade. Você constrói uma identidade. É um personagem diferente. Ele já estava em seu 14º, 16º jipe. E ali eu fui criado junto com o jipe. Eu namorei dentro de jipe, eu casei dentro de jipe. Eu tive 3 filhos dentro de jipe. Né? Então, as minhas maiores e melhores amizades foram construídas com jipe. Eu vou para o trabalho, onde eu trabalho no Tribunal de Justiça, meu carro, eu deixo minha caminhonete Dodge na garagem para ir de jipe. Então, jipe em primeiro lugar, eu gosto de jipe. Tenho tatuagem no meu braço, do meu jipe. Então, você tá de brincadeira. Então tem assim, começa lá atrás essa façanha de jipe. Mas por quê? Por que o jipe? O jipe é algo muito, muito diferente. O cara que é jipeiro, ele não aguenta ver você com um carro com pneu furado na rua. O cara é jipeiro, ele vai parar o carro e vai te ajudar, independente de conhecer você ou não. O jipeiro vê você na beira de uma estrada, seja com o carro quebrado, uma moto, de carona, combustível. É algo assim do jipeiro, sabe? Servir ao próximo. Meu pai sempre me dizia o seguinte: filho, sirva para não ser servido. Procure servir sempre ao próximo. Esteja nessa terra para servir de algo. Não ser só mais um passando sobre ela. Então, desde o seu falecimento, em 2011, eu comecei a me dedicar um pouco mais a esse mundo aí. Acabei encontrando outras pessoas com a mesma identidade de jipeiro. O primeiro passeio nosso foi com aproximadamente 37 carros dentro do Pantanal. Primeiro, 37 carros. Era o pessoal de Dourados, o pessoal que eu tenho uma amizade enorme, inclusive o Chiru, que tem o maior jipe do Brasil, que é o Chiruzão. Na época ele tinha só o Chiruzinho ainda, né? Mas já era o Chiruzinho de R$200 mil que ele tinha gasto naquela brincadeira. Isso há quase 14 anos atrás. Hoje estamos falando em número de 800 a 900 conto. Então, a brincadeira de criança é diferente dos caras aí. E, por fim, desse primeiro rolê que nós fizemos no Pantanal, na região do Paiaguás, tá. Foram quase 4, 5 dias de viagem. Dos 37 carros, voltou 3 funcionando. Imagina. O resto, tudo rebocado. Nós imaginávamos que isso aí não ia brotar, não ia crescer, não ia semear. E foi ao contrário. Parece que os jipes quebrados lá no meio do Pantanal acabou desdobrando. Todo mundo quis melhorar seus carros, investir nos seus carros. Por isso que eu falo, o evento houve um desdobramento. Pessoas de empresas que atendiam somente a sua região do seu estado, que não era conhecido no nível nacional, depois do evento desse, tomou uma notoriedade gigantesca. Porque você começou a ter contato com pessoas de outros 15 estados do país. Com certeza. E essas pessoas começaram a fazer o comércio, e-commerce, de uma forma assim, que não acontecia. Sim. Logo, a TPC, se você observar nessas redes sociais ou nos sites de busca, tipo Google, se você digitar Trilha Pantanal Coxim, rapidinho você vai observar que cada evento gera em torno de 90 a 150 release, automaticamente, no país inteiro. Aí, no decorrer do tempo, não muito distante, questão de 4 anos já de evento, emissoras de renome nos procurou para fazer cobertura. A Estocante, essas empresas que estão conosco até hoje,
eles viram que começaram a se projetar de forma até gratuita. Porque, poxa, você bota lá 90 carros, todos adesivados, né? Aquele barulho todo saindo nas principais emissoras de TV, não só em nível estadual, mas nacional e internacional, projetou essas empresas de uma forma assim estratosférica. Aristóteles, só vou fazer um parênteses. Fora também de outros países fizeram. Recebemos aqui Argentina, Paraguai, Uruguai. Por fim, agora está vindo Jaime, da Bolívia, inclusive, tá? Com presença confirmada. Que legal, hein, cara? Então, assim, além de fronteiras, né? Vai além de fronteiras. Nós temos o apoio de um jornal, esse jornal é o jornal Mais Off-Road, é um amigo nosso, Ronaldo. Mais Off-Road. Ele, até pouco tempo atrás, ainda fazia as tiragens físicas. Então, sim, a tiragem física dava entre 88 mil a 130 mil tiragens físicas no mês do evento. Então, ele foi considerado o maior jornal do segmento off-road da América Latina. Tá? Nossa, então, qual é o nome dele? O jornal Mais Off-Road. Jornal Mais Off-Road e o proprietário quem Ronaldo Amâncio. Ronaldo Amâncio, já faço o convite aqui para nós fazermos um episódio com você, tá certo? Juntamente com Aristol e com o Kili. Se você não conhece, vai conhecer. Vamos lá. Com isso, tem eventos, por exemplo, o pessoal do sul do país frequenta eventos na Argentina. Muitos. Tá? Essa equipe nossa que vem para a TPC e frequenta lá, fala, pô, os caras lá conhecem a gente aqui. Conhece a TPC, conhece pela internet, conhece pela televisão. Né? Então, o evento ele tomou uma proporção grande, sim. Eu imagino. Ele acabou tomando, sabe? Eu imagino. Como que vocês definem as rotas? O Kili, por favor, você pode ir já, porque não, pode tocar. Eu tenho TDAH aí eu vou indo, vai indo junto. Então, como que são as definições, né? Ô Clóvis, como fala o programa o Etc. comigo, é mais ou menos por aí, no Pantanal e Etc. comigo também, né? Já estamos com uma certa bagagem, de, sei lá, 15 anos, quase 20 anos rodando Pantanal, com aproximadamente 57 mil quilômetros rodados, pegando desde o Pantanal do Poconé até o Pantanal do Nabilec no Porto Murtinho. São mais de 17 mil pontos demarcados. Que já é Chaco, né? O Chaco já é o Paraguai, tá? As limítrofes de Pantanal acontecem entre o Rio Corrente e o Rio Taquari, Rio Taquari até o Rio Miranda, e aí já pula para o Nabilec. Mas, rapidamente, para dar um entendimento como funciona esse trajeto, a gente, por experiência, já sabe as limitações das viaturas. Esses carros não têm uma grande autonomia. São carros com baixa autonomia de percurso, devido à estrutura dos carros, pneu gigante, motores totalmente trabalhados, com muita potência. O próprio desafio de percorrer o Pantanal nas águas gera um consumo muito alto. Sim. Então, a gente tem que limitar o trajeto. Não adianta eu botar lá, vamos rodar mil, não existe essa possibilidade. Então, hoje a gente trabalha numa faixa de 300 a 400 quilômetros, né? Dentro desses 300, 400 quilômetros, a equipe toda está ciente, tem que saber quanto seu carro tem de autonomia e se torna um desafio onde você tem que ser autossuficiente. Você não pode estar esperando um posto de gasolina no meio do Pantanal. Você não pode estar esperando uma borracharia no meio do Pantanal. Então você tem que saber que você tem que ir com o carro e esse carro tem que ir e voltar nesse trajeto sem quebrar e não ter pane seca nesse percurso todo, compreende? Eu compreendo, mas para ficar mais claro para mim, para o pessoal, para todos, né? Vocês possuem um checklist de material, então, que o participante tem que ter ou não? Como eu falei, hoje estamos com um grupo, né, de veteranos de TPC, que seria a majoritária. A minoritária acompanha os majoritários. Já vem no entendimento e tem a rede social, tem o grupo WhatsApp, né, onde as dúvidas vão sendo tiradas.
Então, esse lance de o carro fazer 10 km com um litro de combustível já não existe. Falou, não, seu carro não vai fechar 3. Então, você tem que fazer um cálculo seguinte, 3 para 1. Ah, mas meu tanque só cabe 50. Então, meu amigo, você tem 3 para 5, dá 150 e acabou. Aí você para ali. Você vai parar ali. Ou seja, você tem que ter combustível. Você tem que botar o quê? Galões de combustível. Você faz essa conta. Então, assim, é uma situação de guerra mesmo. A pessoa é uma situação de guerra. Você tem que ter esse entendimento que você está entrando numa trilha diferenciada. Você tem que calcular. Você tem que calcular. Isso não é muito obstante. Por exemplo, eu já participei como apoiador o Dakar, que teve, né? Nossa, sério? Legal. Eu já fiz apoio e a mesma conta dos caras é a mesma nossa. Tipo assim, tem que ter autonomia, o cara tem que ter uma equipe para fazer arrumar carro, tem que ter uma equipe para arrumar pneu. O que muda para nós hoje é a questão do seguinte, mais autônoma. A gente não está contando com uma equipe especializada da Pirelli lá para estar mexendo com pneu, não estamos esperando a equipe da Michelin, né, ou a Petrobras com os caminhões de combustível. Então a gente tem que estar com a sua viatura, calculando a autonomia, sabendo as peças possíveis que poderão quebrar e que deverão levar como sobressalente e fazer a preventiva não só antes de sair para a trilha, mas durante a trilha. O que seria durante a trilha? Equipamentos como engraxadeira, graxas especiais. Vou ter que citar aqui porque é realmente muito importante para todo mundo, inclusive para você que deve ter auto. Usamos hoje uma graxa chamada nanotecnologia. Sim. Essa graxa ela tem hidrorrepelente, por exemplo. O que é isso? A água, como o carro anda só em água no Pantanal, a água bate nessa região onde é engraxada e não permanece, tipo no cubo, nas cruzetas. Entendi. Ou seja, você tem um período muito maior de lubrificação e de menor desgaste de peça. Então, às vezes a gente faz a preventiva e leva equipamentos como uma engraxadeira de mão para fazer todo esse trabalho lá mesmo, em loco, ao final do dia. Do final do dia. Sempre respeitando o meio ambiente, tá? Aí, como assim, Aristóteles, respeitando o meio ambiente? Como anda muito dentro de água, os carros ele têm uma preparação mínima desde fábrica para evitar que as águas, vai levar num poço para lavar, ou você passa uma certa enchente na cidade, né? Podem entrar nos diferenciais, não entrar no câmbio, mas ali no Pantanal, como a gente roda durante horas, dias dentro da água, não tem jeito. Então é feita a troca de óleo. Retirado esse óleo, com todo cuidado para não cair no meio ambiente. Colocamos em recipientes apropriados e lacrados, que é devolvido para a cidade para fazer a reciclagem. Entende? Então, só que essa situação toda que eu estou explicando de anos e anos já de experiência que vai sendo transmitida em trilha para trilha. Isso, muitos veteranos hoje da trilha já passam para os mais novos que já chegam preparados. Você vai preparando as futuras gerações para ter esse entendimento, né? Totalmente. Isso daí é fenomenal. Por favor, Kili, você tem que fazer uma pergunta. Aproxima um pouquinho mais aqui para você. Não, aqui, ó. Pode puxar para você. Tá bom. Aí. Eu tô observando aqui. Eu tive a oportunidade de participar, né? Foi a 12? 12? É 12. 12, né? O número... a 12ª edição. E eu vou dividir, acho que do lado do entusiasta aqui, né? Que teve a oportunidade de fazê-lo. Hoje eu sou um entusiasta do 4x4 também. Inclusive aproveitar a ocasião para... O Aristóteles foi um grande influenciador aí para eu... Sou das motos, né? Eu sou um cara das motos. Mas... até pela necessidade de apoio, aquela coisa toda, eu sempre gostei do off-road, né? De qualquer forma. Na verdade, eu gosto de condução, qualquer coisa. Né? Se eu puder pilotar, um dia, com certeza eu vou pilotar também qualquer coisa que voa. Enfim, eu gosto desse tipo de situação. Mas a terra é uma coisa fantástica. E aí acabei indo também pro lado do off-road, né? Do 4x4. Eu e a Jana, parceira. Inclusive, mandar um grande abraço aí pros nossos parceiros aí também, que ajudou a gente a estar equipando o nosso carro. Né, a Pena Off-Road, a Turo Pneus, Off-Shocks. Eu esqueci de alguém? Não, né? Ainda não, mas a gente tem mais gente no radar aí. Enfim, então são excelentes parceiros também, com excelentes produtos. Ajudaram a gente a equipar. E até a minha parte não é muito comercial, porque eu vou dizer o seguinte. Nós vamos submeter esses equipamentos agora à TPC. Então,
eu acho que se existe um crivo de qualidade, né, irmão? É provável Ali ali é ele vai vitrine, definir ali é se o vitrine. negócio ele é Ali é realmente... vitrine. Tudo bem que ali o nível é muito alto, né? O nível de exigência do piloto, né? Da preparação, em todos os aspectos. Quando a gente fala da preparação do participante da TPC, é uma coisa fantástica. E que eu gosto muito desse tipo de evento, é que ali, teoricamente, todo mundo é igual. Teoricamente não, teoricamente todo mundo é diferente, mas lá não. Entende? Lá não importa se o cara tem um carro de 1 milhão de equipamento ou se ele tá com um carro lá de, sei lá, eu, por exemplo. Mas ali o pessoal se ajuda e o pessoal é igual. E por quê? Porque a natureza ela é igual para todo mundo. Entende? A rusticidade que o ambiente de Pantanal oferece, ele é uma coisa fantástica. Então acho que até você fica um pouco mais consciente da sua pequenez humana, vamos dizer assim, entende? Você fala, o sol, ele é para todo mundo, a água é para todo mundo, o mosquito também é para todo mundo, um pouco. Então, toda essa interação com a natureza ali, eu fiquei surpreso, né? Eu sou um cara que gosta de Pantanal também, enfim. Eu diria que eu não sou uma pessoa que eu acesso muito a emoção medo, né? Geralmente eu não acesso muito essa emoção, mas eu lembrei disso várias vezes, inclusive durante a TPC, porque é um negócio bem interessante. Literalmente, você fica dentro da água por bastante tempo. Fica. Até a Jana tinha comentado, né? Fala, para almoçar. Eu falei, eu acho que você não fez a TPC, não. Você não sai para falar, eu vou voltar daqui a tanto tempo. Você sai, entende? Você vai. E aí... Não, mas é legal, porque eu falo, ela vai ter essa experiência. Isso é uma coisa legal, mano, porque eu acho que a pessoa que ela tem primeiro que ela se vence, né? Às vezes ela fica empolgada pra ir e tudo mais, só que na hora que ela chega, ela vai pro perrengue. Então, isso eu tô falando da condição física, vamos dizer assim. Agora você pega toda essa quantidade de conhecimento que essa pessoa precisa ter, né? De autoconhecimento e o conhecimento do Pantanal, o conhecimento principalmente da máquina que ele vai conduzir, a consciência de falar assim, não, eu não quero que o meu carro quebra, ou de repente alguém fala, não, eu vou dar uma estressada no carro porque eu quero ver qual é o limite dele também, e às vezes acaba quebrando. E acontece, né? Geralmente acontece. Às vezes ele é até provocado para justamente testar o limite da máquina. Enfim, então são vários perfis. E eu achei aquilo uma coisa fantástica. Eu falei, cara, tipo, se aquilo fosse virar um reality show, por exemplo, você ia precisar de uma banca muito boa para avaliar o comportamento das pessoas que fazem esse tipo de atividade. Porque é uma coisa sensacional. Até depois, se o Aristóteles quiser e puder falar um pouco, que eu acho legal trazer para o pessoal ter essa noção, além dessa parte de comportamento e tudo mais, literalmente você se vence e você vai ser testado. A trilha vai te testar. O Pantanal vai te testar. Entende? É diferente. Você não tem previsibilidade de nada. Nada. Né? Você não tem. A previsibilidade maior que o Aristóteles ainda fala bastante pra gente assim, o Pantanal vai estar cheio, o Pantanal vai estar menos cheio. Né? Porque a essência da trilha é a água do Pantanal. Então, se você puder falar um pouco para nós do ciclo das águas e também, né, lembrando lá o que já foi a TPC há 12, 13, 14 anos atrás aí, se você nota alguma diferença nessa questão do comportamento do ciclo das águas no Pantanal, eu acho que isso pode ser legal e depois a gente coloca mais uma outra pergunta aí que eu acho que vai esclarecer algumas coisas. O Kirli, primeiro eu vou agradecer mais uma vez você pelas palavras, sempre muito bem direcionado a gente. Eu acho que não é tudo isso, a gente tá todo dia engatinhando, aprendendo, né? E a vida é um ensinamento. Quem sou eu? Eu só conto o que aconteceu comigo, que eu vim passando e eu procuro compartilhar, porque se eu levar para o caixão meu conhecimento, de nada valeu minha vida aqui nessa terra. Tá? Então, infeliz aquele que tem conhecimento não passa para o próximo. Mas nessa questão de experiência no Pantanal, realmente é muito estranho. Desde 2012, pegamos uma época muita água. 2012, 13, 14, até a 16ª edição, o Pantanal assim estava de um jeito de água fora do normal. De repente, 2017, 18, 19, foi baixando. Quando chegou a próxima pandemia, já não tinha mais água. Tá? Deu a seca no rio Taquari, deu a seca no rio Pantanal. Foi feio. Então é estranho, está muito estranho. Sobrevoei algumas vezes o Pantanal com amigos meus que tem fazenda na região também. E diziam assim, olha, essa região aqui tem mais de 5 anos que não pega água mais. Estranhamente, tá mudando. Tá? Eu não tenho como afirmar
que não tem esse conhecimento, esse estudo sobre a parte ambiental. Se realmente foi queimada, se realmente há um aquecimento global, se há camada de ozônio. Nisso eu não posso entrar nesse assunto que realmente é fora da minha ossada. Mas nota-se que o Pantanal ele desapareceu as águas, sumiu mesmo. Ele mudou totalmente o perfil. Segundo os mais antigos, que a gente... Isso que é importante ser dito. Então, segundo os mais antigos, existe um tal do ciclo. É o que eu acredito. Estou na expectativa que seja isso também. Que de tantos em tantos anos vai ter esse sobe e desce das águas, sim. Segundo, há poucos dias atrás, disseram que começa-se agora um novo ciclo. Daqui a 4 ou 5 anos, mais ou menos, vai começar a dar pico de água de novo. Aí vai se permanecer mais uns 5 anos de água e depois vai começar de novo a degradar, mais 5 anos degradando até voltar esse período de seca no Pantanal. Então, eu rodei os pantanais, como eu havia citado. É diferente o perfil das águas, sim, até porque quando está cheio aqui, desculpa, quando está cheio aqui no Paiaguás, às vezes lá no Porto Mutinho, que é o Nabilé, está seco. Né? Até por questão de geografia. É o último que chega, né? É o último que chega, espera o alagamento do Paraguai, e assim por diante. Então tem suas épocas, sim, que acontece. Tocando no assunto sobre acessório, o Clóvis, vai ser difícil a gente conseguir muita coisa aqui, dar uma enciclopédia de história para contar. A ideia tá? é essa. Mas vamos tentar resumir um pouquinho de cada coisa, até para o seu Wilson aqui acompanhar a história. Seu Wilson era meu pai, sabia? Sim. Chamava de seu Wilson. Você comentou no começo. Ontem ele faria 72 anos. Então, prazer. Meu pai também chamava Wilson. Ah, é mesmo? Tá. Sensacional. Sensacional. Que legal. Então, veja bem, falando dos acessórios, tem a empresa Pata Negra, lá do Rio de Janeiro. Pata Negra. Pata Negra, é uma corda especial. Ela tem 30% de elasticidade, que evita dar o tranco, acidente, né? E ele entrou em contato comigo, perguntou se eu tinha interesse em revender o produto dele. Ele falou, olha, não tem interesse, é porque sou funcionário público, eu não posso mexer com venda, não tenho interesse. Ele falou, mas você pode indicar? Eu falei, olha, indicar só indica o que eu já usei. O que eu usei, se for bom, tudo bem, agora se não prestar também. Ele falou, não, e se eu te mandar e você usar, você indica? Eu falei, eu indico, se não prestar, você não vai vender nenhuma nunca mais. Né? Porque a nossa situação aqui é extrema. E ele falou, não, então eu pago para ver. E, enfim, mandou esses equipamentos, off-road especial, e fizemos esse teste. É um teste assim, foi sobrenatural. Tá? Tudo que era para ter feito, nós fizemos um pouco mais. Deu bom. E o equipamento do cara aguentou de verdade. Pata Negra. Pata Negra. É inacreditável o que o equipamento faz. É fora do nosso entendimento, tá? De física. O equipamento do cara realmente ele surpreende. É produção própria? Olha, eu acredito que deve ser importado. Deve ser importado e deve confeccionar, enfim. Mas é um equipamento, sabe, extraordinário. E após o uso, nós estávamos numa equipe do pessoal do Paraná, liderado pelo Geraldo. Um abraço ao Geraldo, também depois for ver a gente. Abraço, Geraldo. Porra, a galera o Geraldo não é do Pata Negra, não. Não, o Geraldo é uma equipe do Paraná. Equipe do Paraná. Da onde do Paraná ali? Ele é de... Como que fala, meu senhor? Ali Londrina, Cascavel, Maringá. Essa região aí que constrói imóveis, eles tem aquela empresa Simbal, se não me engano é Simbal, faz colchão, tal, sabe? É uma empresa grande. E, por fim, eu sei que eles compraram 30 cordas dessa aí, numa pegada só. A equipe, então, não, eu quero uma. Todos os caras compraram uma corda. Quando chegou na 8ª TPC, era um acessório já obrigatório para todo mundo ter uma. Porque assim, tu vai puxar o carro de um colega atolado, você já não quer puxar o carro do cara com uma cinta que é rígida, que dá tranco. Dá tranco. Aquele tranco, um carro, por exemplo, um troller,
pode, além de machucar o pescoço do passageiro, do piloto, etc., pode gerar acidente, quebrar as peças, o reboque, rachar chassis, trincar a carroceria do carro. E aí essa corda se tornou até obrigatória nos eventos da TPC. Então, eu tenho que agradecer sim ao esse amigo André, dono dessa empresa Pata Negra do Rio de Janeiro. Esse foi um dos acessórios que a gente botou em teste, tá? Temos um outro acessório do senhor Zido, está conosco até hoje. Zido? Ele tem uma indústria, ela é em Blumenau. Blumenau, Santa Catarina. Ele mexe com a parte hidráulica, faz guincho, uns equipamentos assim, muito, muito rústico e funcional. E ele nos forneceu um guincho desse para instalar no meu Jeep, que para mim era meu sonho de consumo em questão de acessório, ter um guincho mecânico. O que é o guincho mecânico? Você vai com a mão na maçaneta? Não, na manivela não. É acoplado ao câmbio, né? Aí você faz o escalonamento de velocidade do guincho com as marchas do carro, simultaneamente. Nossa, eu nem sabia disso. Pois é muito bacana. E ali você faz para frente e faz para trás o guincho, para girar tudo no câmbio, certo? E a força ali, ela é excomunal. Tipo, fica o limite, fica o cabo a ser rompido, né? E esse guincho desse senhor Zido foi a mesma história. Falei, seu Zido, não, vou botar para quebrar. Ele falou, é meu sonho que alguém algum dia quebre o meu guincho. Que aí, até hoje ninguém conseguiu. Então nós vamos tentar. Seu Zido, meus parabéns, já vai para 10 anos seu guincho, nós não conseguimos quebrar o seu Zido. Seu Zido, um grande abraço, um beijo para todo mundo de Blumenau, estado maravilhoso, estado Santa Catarina, logicamente, a cidade é maravilhosa, conheço bem Blumenau. Qual o nome da empresa? Zemac. Zemac. O pessoal, ele é meio alemão? Bem alemão, bem alemão. A parte mecânica... o pessoal tem uma história aí. Tem uma história, né? Ele é bem alemão. Tem um legado aí. É um cidadão de um coração enorme, do tamanho dele. Ele é bem grandinho, tá vendo essa mesa sua aqui, ó? Então ele é um alemãozão, mas o coração dele também é do mesmo tamanho, uma pessoa maravilhosa, super educada. E realmente o equipamento dele não é de enfeite. É para ser usado. E é para ser usado. Se passa e dá tudo certo no Pantanal, você vai embora, né? É para ser usado. E nessa repercussão de uso no meu Jeep, foi usado em outras empresas. Esse mesmo equipamento, por exemplo, tem um caminhão prancha. Né? E precisa de um guincho. Logo, uma empresa de um amigo meu, que é dono de uma retificadora, a retificadora Londrina, meu amigo Marlon, já adquiriu do seu Zido o guincho também, para instalar no caminhão. E assim, outras pranchas começaram a adquirir, porque o equipamento não quebra. Não quebra. E a proposta desse senhor Zido, dessa empresa Zemac, é fazer algo que não quebre. E realmente é surpreendente saber que tem pessoas que ainda trabalham com tamanho, honestidade e qualidade, sabe? E é difícil, né, você encontrar esse tipo de pessoas. Tomara que ele venha fazendo já um processo de transição geracional, onde que o filho siga com, né? Eu só não sei se os insumos, né, vão continuar os mesmos. Sendo tão bom quanto. Às vezes você depende. E assim, as coisas vêm sendo para quebrar justamente para girar, né? Você comprar cada vez mais. Né? Obsolescência programada. Né? Exatamente. Agora, é uma pergunta que de leigo, tá? De leigo, assim, de off-road, mas de Pantanal eu entendo alguma coisa que eu conheço vários, né? Várias regiões ali. Existe a mais difícil? Região do Pantanal mais difícil mais andar? Mais difícil. Olha... Tem alguma lenda? Tudo você pega a região, por exemplo, lá do Poconé, ela é uma areia, só que com mais argila, né? Aí ela eu não digo que ela é mais pesada, mas ela retém mais água. Então você tem que estar ciente, você vai andar na água, só que talvez com um solo mais firme. Você pega uma região do Paiaguás, ele já é mais arenoso. Você vai pegar lugares cheio, que a água, naquele dia, naquele momento, encheu e permanece cheio, porque encharcou, tá? O chão vai estar arenoso. Esse chão arenoso,
também ele compacta. Compacta. Acaba se tornando um pouquinho mais fácil. É. O grande problema é quando você encontra uma região que tem o barro preto. O que é o barro preto? Nabilec, né? Nabilec é um deles. É um deles. É um deles. Que aí o chão fica mole e cheio. Aí o deslocamento se torna mais difícil, sim, que você acaba atolando mais. O peso da água para você fazer o deslocamento é maior. Então tem regiões mais difíceis, tipo a região do Nabilec é uma delas. Tem não só nela, esse barro preto ele tem praticamente em todos os pantanais, tá? Mas eu acredito que Faixas, né, eu acredito que o Nabilec tem uma maior intensidade, sim. E tem alguma faixa que vocês passam que falam assim, rapaz, esse aqui eu vou falar um negócio pra você, viu? É batata. É legal você tocar nesse assunto. A TPC, a Trilha Pantanal Coxim, ela tomou uma grande dimensão por causa da VM, né? O que é a VM? É vazante da morte. Meu Deus do céu, me explica aí. Vazante da morte. É um trajeto de aproximadamente 2,3 km, 2,5 km de água. E esse corredor é um corredor nada mais que um corredor boiadeiro. Sim. Né? Então até é bom a gente entrar nesse assunto. A trilha ela acontece nas estradas vicinais, principalmente nos corredores boiadeiro. Para evitar não vou falar de destruir, mas assim, deixar o mais conservado possível o acesso às propriedades, né? Então a gente procura evitar esses lugares e só andar realmente em corredores boiadeiro. E um desses corredores boiadeiro é esse aí que fica na fazenda Forquilha, do amigo meu Marco Antônio. Fazenda Forquilha. Hoje é o Marco Antônio, dono da Mercedes. É amigo nosso, é associado lá do Clube de Tiro, onde eu sou presidente, em Coxim. E essa vazante é um corredor boiadeiro, que tem quase 2,5 km, e ela chega a dar 2,19 m de fundura. Nossa. Na parte mais funda, tá? E ali, realmente, ela foi consagrada o lugar mais histórico da TPC, que ali fez todas as vítimas possíveis e imagináveis. Temos vídeos nossos com 3, 4 carros, ônibus, caminhão inundado lá. Né? Tem ônibus traçado com água na janela. Tem jipes e mais jipes naufragados a noite toda, boiando. Parecia sei lá como posso dar um nome. Você tinha que amarrar para não é algo sinistro, sabe? Realmente, como que ele estava falando aquela hora, como que é diferente, mas ali é todo mundo igual, porque caiu para dentro, tem que saber dançar, né? Então, ali o Pantanal não tem rio, né? O Pantanal, sabemos que é a maior planície alagada do mundo, ela se enche com chuvas, e nessa região ela fica inundada. Logo, é uma parte do chão que é mais, como posso falar, mais permeado, né? Impermeabilizado já, que a água não desce. Então fica mais tempo. E essa vazante da morte, quando a gente vai brincar ali, tem que estar preparado de verdade, muito preparado. E ali já fez mas muitas vítimas. Assim, carros de, sei lá, 300, 400, 500 Explica mil. aí o que são as vítimas, porque o pessoal pode estranhar esse negócio. Principalmente que conhece. Falei, são as vítimas, peraí. Tá pensando, a piranha comeu. Que as vítimas, a gente já fala vazante da morte. Pois é, já é um nome sugestivo, né? Fala, não é à toa que tá acabando a TPC, tá acabando as pessoas. Tá engolindo as pessoas. Então, as vítimas são os jipes, né? Os carros preparados. Como eu falei, são viaturas com mais de 200, 300 mil de investimento, às vezes $500 mil de investimento e não aguentou. Ali o carro não aguenta, fica submerso, às vezes ele não toca no chão, ele fica boiando, às vezes entra água pelo snorkel. Para quem não sabe o que é o snorkel, pessoal, é um prolongamento do fluxo de ar para poder pegar o oxigênio acima da água ali e não entrar água no motor. E é o que mais acontece. Temos também a situação do pessoal assim, levei o carro em tal lugar, não vou falar concessionária, mas em determinado lugar vou fazer a manutenção e está tudo pronto meu carro, porque meu carro tem um snorkel. Eu comprei um carro, botei um snorkel.
Não, tem um snorkel é uma coisa. Você preparar é outra. Né? Então... Já aconteceu isso. Muito. O cara muito. chega e fala assim, eu tô preparado. Ah, tá preparado? Acontece. Acontece Acontece mesmo. muito, mas muito Ô, mesmo. Clóvis, e eu estou interrompendo aqui. Tem uma pergunta. Sabe aquelas coisas que as pessoas falam, esses caras são loucos, né? E assim, o Aristóteles, até pelo Pantanal também, você não tem muita condição de falar assim, eu vou levar todo um equipamento para fazer uma cobertura. É rusticidade, irmão. É com força. E eu achava que até que eu era um cara um pouco rústico, né? De Pantanal e de condições um pouco diferentes aí. Mas enfim. Mas realmente o negócio é diferente. E uma parte legal, né? As vítimas aí do... Lembrando, voltando a... Por isso que tá acabando a TPC. O pessoal vai e não volta mais. Né? Então fica lá na trilha. Mas isso é uma parte muito interessante. Que eu gosto muito de explorar o lado do comportamento, né? E aí eu acredito que o ser humano ele precisa ele precisa de uma função. Primeiro que o ser humano em si, eu acho que ele tem uma necessidade de ser útil. Né? Então, quando a gente pega ali, sem sexismo, né? Mas vamos pegar assim, uma das maiores condição humana, né? Na biologia feminina é a vida, né? É a vida. Sem discutir alguns nomes aí que mudam os negócios, mas não muda essa perspectiva. Sim. E a questão do comportamento mais, vamos dizer assim, masculino, não que não tenha mulheres na trilha, já tiveram, né, mulheres na trilha, inclusive. E é bem legal isso também. Mas assim, então, como eu disse, sem sexismo. Mas o ser humano ele precisa de desafio, ele precisa ser desafiado, ele tem que se sentir útil, ele precisa superar alguma coisa. E ali é um lugar bem interessante para isso, porque tem todos esses desafios que certamente que quem foi, né, e sobreviveu, né, voltou, e quem não sobreviveu não volta mais, porque, né, por enquanto a gente está só no plano terrestre. Ainda. Quem sabe um dia. Mas essa parte é legal, porque é aquilo que as pessoas falam, você é louco, mas por que você é louco? Não, você não é louco, você só se desafiou. Entende? Sim, então você fala, cara, o quanto que eu sei disso? Então às vezes a pessoa ela vai lá e fala, não, vou mexer no meu carro. Por que isso? Porque eu quero ter certeza, não é só que o carro aguenta, eu quero saber se eu fiz a coisa certa. Eu quero saber se eu passo desse ponto. Entende? Se a gente fosse pegar essa perspectiva aí de TPC, a gente pode enquadrar ela, por exemplo, no que se chamou de sobrevivencialismo. Entende? Você é capaz de sobreviver a isso? Então não tem essa se não eu acho que sou, você é ou você não é. Sim. Né? E se você for testado, isso vai te dar o crivo se você é ou não capaz disso. Então eu até brinco, eu gosto muito de recomendar a TPC, eu sempre recomendo, mesmo num mundo um pouco fechado. Teste. Mas realmente eu falo, não é para qualquer um. Tanto que a gente vem aqui assediando, né, o Aristóteles já faz um tempo, para que... O Aristóteles também ele é um entusiasta, né, entusiasta não, um mentor ali do Projeto Cadore, que a gente já teve em outro momento aí falando. Legal. Agora ele tem um novo desafio, né, que é ele equalizar essa régua. Até ontem a gente estava trocando uma ideia junto com a Jana, para falar assim, como que a gente vai pegar a TPC e colocar algumas réguas para baixo do limite dela, porque realmente ela é muito exigente, e muito exigente. E você vai ver, eu acredito um dia que se Deus nos permitir, a gente possa experimentar isso, né? Pode ir de helicóptero, né? Avisa PAC, seguro, tudo você imaginar aí. Mas já fui pulateiro já 2 vezes. Você é um cara de Pantanal, você já rodou no Pantanal, né? Rapaz do céu. Então você conhece ali. Hoje eu não aguento mais, né? Enfim, e isso é fantástico, né? Essa parte dessa questão. Por que fazer isso, né? Mas não faz sentido. Faz todo sentido. Né? Isso é uma coisa bem interessante. Você falou um fato, Kirli, foi um fato interessante. Sabe que foi um amadurecimento profissionalmente para mim, dentro do meu trabalho. Com certeza. Sabe, eu acabei criando como posso dizer, uma casca, uma armadura, um equilíbrio psicológico, porque você está lá no meio daquela situação que... Ô Clóvis, tem hora assim que você para, fala assim, agora não tem mais jeito, agora virei vítima. Fui menino. Virei vítima, né? E, aconteceu, foi o ano passado, conta rapidinho essa aí pra vocês, pra, sei lá, de repente alguém aparece e fala, bicho, é verdade. Era uma sexta-feira santa, fomos fazer um evento pequeno ainda, do TPC, o pessoal queria, vamos, e minha esposa, muito católica, falou assim, olha, é sexta-feira santa, vocês estão procurando pelo em ovo, vocês vão achar dor de cabeça.
Eu falei, não, mas, pô, a gente respeita. Só a gente vai aproveitar o feriado para se divertir um pouco, assim, para distrair. Então, né? Falar, então, não é um dia interessante para você distrair e não se divertir. É bom você procurar a igreja. Falei, cara, depois eu peço perdão para ela, mas ela vai entender que eu não estou fazendo nada de errado. Me dei mal, muito mal, Clóvis. Descemos. No primeiro dia, a televisão acompanhou nós, tá? A emissora. Fez levantamento do evento e tal, muito bacana. Tenho uma gratidão muito grande ao William Franco, lá da Rede Record, que já é a terceira vez que ele faz uma cobertura, até sema na Record News, internacionalmente. E nesse evento, ano passado, meu carro preparado, ele desmanchou no Pantanal no primeiro dia. Ele desmanchou. Desde os 2 diferenciais, câmbio, tração, sobrou nada. Sobrou nada no primeiro dia. Como que faz sem o lobo alfa da matilha? Como que faz aí? Não sei, olha, sinceramente, foi algo assim que aconteceu estranho. E eu já estava num nível de rusticidade, tipo assim, tô tão preparado. Eu estava tipo aqueles caras que pulam paraquedas já pela milésima vez, nem me leva mais paraquedas, já pulei paraquedas mesmo. E eu fui um desses nessa última jornada minha. Eu fui com as indumentárias mínimas necessárias, ou seja, um short, uma camiseta e tá tudo certo, e uma rede. E o kit de alimentação, né? Por fim, choveu 4 noites. Eu fiquei as 4 noites sem teto, sem rede para dormir, e aquela única roupa molhada e carro quebrado, né? Todos os pernilongos do planeta Terra por metro cúbico que estava lá no Pantanal. Então, realmente, foi estranho. Finalizamos o evento, voltei para casa, o carro ficou para trás, tivemos que depois fazer um resgate dele, né? Passei 1 ano consertando esse carro, porque realmente foi algo assim fora do normal, e isso serviu de lição para mim. Ou foi muita coincidência, mas a coincidência não, eu prefiro agora em abril a deixar a Sexta-feira Santa para a gente guardar ela, não vou abusar, não. Mas foi uma história que aconteceu comigo. Aconteceu comigo isso aí, o ano passado. E eu acredito muito nisso, tá? Estou de verdade. Sexta-feira Santa tem que ser respeitada. E a gente não faz por maldade, que a gente vive num mundo humano, né? O mundo, né? A gente não tem esse entendimento. E eu acredito que você não vai repeti-lo. De forma alguma. Eu não duvido, tá? E também não procurei desrespeitar. Mas eu não imaginava que ia ser caro demais essa coisa. Ia com tanta intensidade essa situação. Não é brincadeira. Temos perguntas aqui, que eu acho que é importante. Nelsinho, um grande abraço, meu ídolo. Vamos lá. Como funciona a fauna e a flora do trajeto, transforma a experiência dos trilheiros, principalmente gente, né, que acredito, de pessoas, trilheiros, que não são do estado, né? Então, assim, para conhecerem, né, as primeiras vezes devem ser sensacionais, né? Pergunta excelente a ser respondida. Maravilhosa pergunta. Maravilhosa pergunta. Então, né, sobre a fauna e a flora. Então o pessoal veio para Pantanal, às vezes, não conosco, mas imagina assim um safari, Sim. Uma África. Vamos caçar aí dinossauro, né? Vamos meter bala em tudo que é bicho. Não. Muito pelo contrário. Graças a Deus, esse público frequenta hoje a trilha Pantanal Coxim, esse perfil de turista off-road, de forma geral, ele vem para contemplar a natureza sim, tá? Eles têm um respeito enorme pelos animais. Até os porquinhos que estão na iminente ameaça da situação de manejo, que são os javali. Tá? Esse pessoal que vem frequentar não vem com armas e não vem com esse segmento de fazer manejo. Então, eles vêm realmente para prestigiar a natureza, ter um cuidado enorme quando acabamos de explicar sobre a manutenção de carro dentro do Pantanal, não deixar cair resíduo, não deixar óleo combustível, para não prejudicar. Hoje temos equipamento de camping que não há necessidade de estar cortando árvore, para estar preparando barraco, nada disso. Não fazemos picada, abrimos, desmatamos, muito pelo contrário. Já venho repetindo isso aí há 14 anos, que o trajeto é feito justamente
em trajetos que são corredores boiadeiro, que é onde só passa animais. Então ali não prejudica ninguém, não atrapalha ninguém. Minha quinta Tá. série gritou aqui, só passa Então- animais. Tô pensando. Só passa nós lá. Isso é bobo, né? Foi mais forte que eu, desculpa. Não, mas não, pior que eu tô atrás da sua carteira. Gostei da piada. Então, e Isso assim, explica muita coisa. e você sabe, o Clóvis, que vem bastante gente que é fotógrafo. Esse pessoal, tem o meu amigo Chico Gomes, que é da Globo. Chico Gomes? É, Um repórter famoso, né? pô, é. Não, Ele, Chico Oliveira. Chico Gomes aqui de Campo Grande, que faz daqui. da Tá, TV Morena. tá. E ele já foi algumas vezes comigo lá, levanta o drone para fazer pegada de imagem. Eu imagino. Porra, a gente fez um trabalho com um projeto Arara Azul. Então, é assim, é diferente. Eu vou falar para você, nós fizemos aqui uma temporada com a Funditour e nós fizemos um episódio sobre birdwatching, que Mato Grosso do Sul nem eu sabia, tá? Olha que riqueza, o potencial que é o nosso estado. Mato Grosso do Sul é um dos principais pontos de recebimento de turistas de birdwatching, que você sabe, é gente que fica fotografando pássaros. Isso. Mas eu não tinha noção. E assim, é um turista que eles falam que é um nível mais alto entendeu? Que paga o ticket mais alto. Contemplação. Isso. Contemplação total. Nossa, e de repente, rapaz, vocês poderiam fazer um trabalho junto aí com a Funditur ou com uma secretaria, justamente para, sei lá... Eu vou advogar contra o Aristó agora, nesse momento, porque... Tem mais perguntas a aqui gente da base inteligente. Então, por aqui, favor. Tá? Não, depois, por favor, não tem tempo para terminar aqui. Enfim, sim, com certeza, né? É que eu acredito... A função pública também, né? Do Aristóteles também tem função pública, então eu até brinco, né? Eu aprendo muito com isso com a Jana ultimamente. Mudar a plataforma. Você fala assim, mas isso não é subético, isso não é imoral, isso não é ilegal, né? Dependendo do ponto de vista, sim, você pode ter algum problema. Mas a fala do Aristóteles foi muito bem colocada no sentido de passar o conhecimento, dividir o conhecimento, levar o conhecimento, né? Porque você precisa ir até algum lugar para poder fazer esse movimento. E sim, com certeza é um player que eu chamo, né? Um grande player com um potencial gigantesco. Não é à toa que agora a Jana está recrutando ele já também para a gente poder modelar e poder permitir as pessoas que são entusiastas também do off-road e que talvez não tenha, eu mesmo, de verdade, hoje eu não tenho condição de falar assim, aliás, eu tenho condição de entrar na TPC, de ir para a TPC. Eu só não sei se eu tenho condição de arrumar o carro depois. Tem essa parte aí. Então, como eu tenho o carro que é para fazer tudo, né? Então, realmente tem que ter esse cuidado, porque quem mexe com off-road ou esses brinquedos, a gente sabe que é um pouco mais caro. Então acaba limitando um pouco, infelizmente, limita um pouco o acesso. E as pessoas acabam não tendo essa experiência de ver o Pantanal, né, nas suas diferentes faces. Né? A gente comentou do ciclo das águas, por exemplo. Né? Eu não sei se o Aristóteles chegou a falar disso de uma forma mais enfática, mas por que a TPC acontece em determinada época do ano? Né? Porque justamente ela tem o propósito de pegar o Pantanal cheio. Então, eventualmente, até a data tem que oscilar, porque você precisa acompanhar como é que é esse movimento. E aí é a soberania da natureza. Então... Aproveitando só o gancho do mês, estamos falando na época da Piracema, que a cidade de Coxim cai o seu atrativo turístico e que a TPC ela vem num momento muito bacana. Veio para somar com a economia. Segundo o G1, que fez o levantamento, não sou eu, tá? Obrigado. O G1 que fez o levantamento, os 10 dias, que o pessoal chega lá uma semana antes e acaba indo embora uma semana depois, quase, por causa do evento. São 5 dias. A média de 5 dias de evento, mas o pessoal chega antes, tem que preparar as coisas, aí aluga rancho, aluga hotel. O segmento empresarial da cidade, segundo o G1, bateu 1,5 milhões. Tá? Que é movimentado na cidade nesse período aí. Então, importante informação, hein? Sim, posto de combustível que ultrapassa a casa aí dos 80, 90 mil litros de combustível, são os postos, são os supermercados, tem farmácias,
oficinas mecânicas. Direto e indireto, e assim, vocês ajudam dentro de um vácuo, né? Então, Que às vezes surge ali. os freelance de empresa, porque tem que atender esse público em hotelaria, até as do job. Pode pular. Do job. Enfim, ele tá quinta série também. O pessoal que trabalha deitado, descansa em pé, enfim. Mas deixa eu só lembrar aqui. Tá, beleza. Agora pode... Me desculpa. Excelente. Depois tem ainda... Mas essa parte aí de impacto, né? Vamos dizer assim, socioeconômico, é fantástico, né? Você sabe que é uma das áreas que eu gosto muito, né? A gente está buscando se desenvolver em relação a conhecimentos na área de desenvolvimento territorial, né? Então, de novo, vou pegar esse gancho aqui, a gente sempre bate nessa tecla, salvo engano, em 23, ano de 23, fechou o ano de 23, com uma expressão aí de, acho que aproximadamente 4% do PIB do estado de Mato Grosso do Sul foi movimentado através do turismo. Né? Então, de novo, quando a gente pega... 4%? 4%. É bastante expressivo, ao mesmo tempo também que você enxerga que ele é pouco, apesar de ser expressivo, ele é pouco. E quando você vê que ele é pouco, entende um pouco o nosso cenário, né? Não só de Pantanal, mas até porque o Pantanal, né, estão várias micro-regiões do Pantanal que têm comportamentos diferentes, fauna, Sim. flora, ciclo das águas, impacto, aquela coisa toda. Isso é legal uma hora, né? Pegar algum especialista, acho que a gente tem uma noção, mas eu acho que tenho certeza que tem pessoas bem adequadas para explicar o que são os pantanais, né? Como é que, diferente forma, presença de fauna e flora, essa distribuição, o ciclo das águas, época de queimada, as subdivisões, né? Isso é fantástico. Então, né, tá predominantemente vinculado à bacia do Paraguai, mas você pega a Serra de Maracaju e começa a ver algumas Cerrado Pantanal, todas aquelas diferenças ali são legais. Enfim, então quando a gente olha todos esses aspectos, né, geológicos e geográficos aqui do nosso território, né, e um exemplo desse que o Aristóteles Cotini trouxe sobre impacto econômico e, consequentemente, social, lógico que esse impacto ele precisa ser pensado, né, porque ele vai ter, consequentemente, sim, um impacto negativo, de alguma forma, né, porque você altera a dinâmica do ambiente, porém, se ele for pensado e planejado, ele consegue, como, por exemplo, cobrir uma lacuna dentro de um ambiente que tem uma sustentabilidade econômica no município, por exemplo, diretamente ligado ao turismo, de pesca no caso, que entra no período de Piracema e baixa essa régua, né? Então você diminui esse movimento, automaticamente você dá impacto, né? Um impacto negativo, por quê? Porque diminuiu a circulação de pessoas, diminuiu o injetamento de recursos. Então, hoje quando a gente fala de desenvolvimento territorial e coloca ali a nossa planta de negócios do ambiente turístico, e consegue conversar com essas pessoas e consegue enxergar, inclusive o poder público, né? Logicamente, não tem como fazer sem o poder público, e cumprindo e preenchendo lacunas que pode favorecer o desenvolvimento de algum território, e se isso está pensado, se isso está conversado, não tem por que a gente não controlar esse tipo de impacto, né? Ou estimular que ele seja controlado, como por exemplo, vou trocar o óleo diferencial de um carro no meio do Pantanal, e aí, esse óleo vai para onde? Entendeu? Que seja naturalmente, como essa autossustentabilidade da logística, né, da TPC, realmente ela é isso, ela tem que levar a capacidade de vivência e sobrevivência dela, né, e aqueles que retornam que não são vitimados, como disse o Aristóteles, eles devem retornar e também evitar que qualquer tipo de resíduo fique no Pantanal, porque depois que seja um bicho que vai lá e come uma embalagem, passa a mão e morre, por exemplo, desnecessário. Até para dar continuidade, exato, né? Não, e outra, é justamente esse tipo de contato que eu acho que é a parte mais fantástica, porque aí você só não fala, você não entende, você sente, né? Literalmente, você sente, você interage com o bioma, com a natureza, com todas as suas variáveis. E você entende melhor que você fala, não faz o menor sentido eu deixar um lixo aqui. Com certeza. Entende? E outra, o esforço de levar ele de volta é infinitamente menor do que você ter trazido ele até o ponto que você está ali, que realmente, se você não cuidar, vai dar um impacto negativo. Então tem todos esses aspectos também que eu gosto de explorar as experiências do Aristóteles, né? E a gente conversa bastante sobre isso, porque ele tem essa consciência, mas isso, inclusive, é um ambiente para a gente estar podendo falar disso aqui agora. Eu tenho a consciência de não fazê-lo, mas é importante comunicar isso, porque de repente alguém não tem, né? Ou de repente alguém vai entusiasmado ali e fala, terminou de tomar uma garrafa aqui e joga, pô, peraí, calma aí, não é assim, né? Respeito, você está na terra. Isso aqui encontrar um ponto de equilíbrio, né, no que a gente consegue viver com a terra é fantástico, é essencial. Então, isso
É a retórica da sustentabilidade, não a narrativa. E uma outra coisa que é muito importante, deixa eu botar escrito aqui, ó. Óleo usado e colocado num galão de plástico. Gildo JS que mandou. Seu Gildo. Eu não o conheço. Gildo eu não conheço. Tem uma pergunta aqui, mas antes da pergunta é o seguinte. É muito importante também falar que nós estamos conversando aqui sobre com o idealizador, tá, do TPC, né? Então, o Aristol Contini, que ele lidera, né, este evento, esta trilha. Agora, se existem também pessoas que fazem trilha no meio do Pantanal e não possuem, né, o entendimento, né, socioambiental, ambiental, cultural, né, de você respeitar, aí é uma outra história que, de repente, isso acontece, mas não é como trilheiro, né? É como cidadão em qualquer área e ramo, né? Sim. Eu já cansei de cobrir leilão no Novo Horizonte, tinha que passar lá na estrada parque e infelizmente você via fazendeiros ou funcionários ou sei lá quem, prestador de serviço jogando garrafa, essas coisas todas, né? Então assim, é uma consciência muito... vocês dão exemplo, na verdade, né? Isso daí eu acho Clóvis, que é muito importante. Esse assunto que você tocou é extremamente importante. O Pantanal não é meu, é nosso, Sim. é de todos nós. O Pantanal não tem só nós, temos jipe que andamos lá. Tem jipeiros do Brasil inteiro andando ali. E eu não posso falar por eles, tá? Lógico. Não tem como, é impossível. O que eu posso falar por mim, e eu posso garantir por mim, que quem anda comigo, graças a Deus, é um pessoal que tem uma responsabilidade enorme com a natureza. São pessoas com uma conscientização, até porque são as mesmas pessoas que me ajudam e ajudam a região norte do estado do Mato Grosso do Sul, a cidade de Coxim, em especial a população, com ajuda solidária, com medicação, cadeira de roda. Enfim, esse mesmo público que nos ajuda, amigos nossos do Brasil todo, que frequenta de Jeep, que é do meu segmento, que faz parte da minha trilha, tem essa cotização, tá? Então, em hipótese alguma, eu vou aceitar, por exemplo, mas tem jipeiro que... Olha, tem jipeiro como tem pessoas boas em todos os segmentos. Advogado, corretor, dentista, médico. Exatamente. Né? Não tem como a gente ser responsável por todo mundo, mas eu posso ser responsável por mim e pelas pessoas que andam comigo. Tá? Até porque se uma pessoa dessa aí fizer algo de errado, vai chegar até mim, a quem foi, e as pessoas vão ser excluídas. Que pessoa desse perfil não pode... vamos dizer assim, essa batata estragar toda o saco, né, de batata. Com certeza. Então, mas é por isso que é importante deixar. E assim, você pode reparar também, em relação ao que eu fiz o comentário, que às vezes produtor rural joga cerveja, não sei o que lá, você pode ter certeza que não é um cara raiz do Pantanal. Você pode ter certeza que é um pecuarista que veio da serra e depois surgiu lá no Pantanal, porque sair do Pantanal, o pantaneiro não faz isso. O pantaneiro não faz isso. Não estou dizendo que, também generalizando, os que vêm da serra e compram área no Pantanal, mas eles têm uma visão diferente. Quais espécies de animais podem ser encontradas na região específica do Pantanal e se existe alguma diferença também? Nabileque, Ecolândia... e Paiaguás. Dá para responder, sim. Com a trilha você passa a observar essa diferença, tá? Como eu percorri durante os últimos 10 anos, 8 vezes ao ano fazendo a travessia de Coxim até a Bolívia, pegando o Pantanal do Paiaguás, da Ecolândia, às vezes descia até o Nabileque. Na época das águas, muda um pouco o perfil. Quando está muito cheio, você não vê os animais com tamanha frequência por ter muita água. Ou seja, peraí, não estou entendendo. Vamos dizer o seguinte, quando vai abaixando as águas e vai sumindo realmente os lugares onde esses animais tinham mais facilidade de se alimentar, eles começam a se reunir
aonde somente tem água, porque água no Pantanal é vida. Então ali você acaba encontrando capivara, o jacaré, o porco, né, e os demais pássaros. Agora existe uma diferença peculiar, que é uma faixa imaginária que começa do Poconé e de forma perpendicular, ela vai até a região ali de Miranda, onde é encontrada as arara azul. Você não vai ver arara azul em outro lugar, não sei essa faixa imaginária. Tá? Nós fizemos já esse levantamento. Que legal. Então, assim, é um negócio totalmente diferente. Você vai achar a canindé, você vai ver aquela vermelha, né? Mas a azul você não vai ver em hipótese alguma, porque a azul ela é territorial, ela mora, ela faz o casal ali, ela naquelas árvores chamadas manduvi, que é uma árvore mais macia, e elas cavam, fazem sua loca ali, moram ali, ou quando fazem coqueiros, né? Então, esse tipo de animal você vai ver em determinado ponto, sim. Então, essa é a diferença. Outro animal que você não vai ver facilmente seria a onça pintada. Ela não está em todo lugar. A parda não. A parda você encontra tanto no Pantanal, na época das águas, como na parte de cerrado, com maior intensidade. E agora o porco, por exemplo, o monteiro, ela já fala monteiro, né? É um porco que fica já veio de uma situação dos alagados, quando ela baixa na água, ele procurava os montes para fugir das águas. Aí se tornou o tal do porco monteiro, com o focinho mais afunilado, porque fica caçando, né, nas baixadas de brejo, onde tem o capim mimoso, que é um capim único e exclusivo do Pantanal, e só dá em determinada época também. Então aí tem o tal do porco monteiro, você não vai ver também em qualquer lugar. Agora, engorda avacaiada aí, rapaz mimoso. É um capim diferente, né? É um capim diferente realmente. Então tem sim essas peculiaridades do Pantanal. Não vai ser todo lugar que você vai ver onça pintada, não vai ser todo lugar que você vai ver uma arara azul, né? Agora, por exemplo, uma tapirus terrestre, que é a anta, você vai ver em qualquer lugar. Capivara, você vê em Campo Grande, você vê aqui assim, em Coxim, você vê em qualquer lugar. O jacaré também já é um animal que tem facilidade de ser encontrado em qualquer lugar. Então seria isso aí, para tentar responder a pergunta. Legal demais. E uma pergunta aqui também, outra pergunta muito inteligente. Como se preparar mentalmente para uma trilha de longa duração? E aí? Tem Seguinte. que perguntar para o psiquiatra do Aristol. Vamos lá. Vou só tentar responder essa aí. O seguinte, tivemos alguns colegas que, de fato, eu não imaginava que acontecia isso com a pessoa. Tá? Eu vi acontecer. A pessoa, após rodar 90 quilômetros até chegar ao primeiro ponto nosso QG, o quartel general, o lugar que nós montaríamos o acampamento, a pessoa ficar em estado, eu não sei como dar um nome cientificamente, mas a pessoa ficou travada dentro do carro. Travada. Ela só fazia a função de bater o coração e respirar. Ela ficou totalmente travada. Eu falava assim, eu não consigo sair do carro. Eu estou em pânico, sabe, ficou mal, muito mal. Ela passar? Área alagada? Não sei, foi a trilha, não sei se foi muita emoção, não sei se... que assim, é um personagem que saiu da capital São Paulo com 40 anos de idade e viveu 35, 38 lá dentro também. Mal conhecia o interior, né? E de repente caiu no Pantanal e puf, aquele negocinho, água... agora que eu tô entendendo. E esse cara deu uma travada. Hoje ele mora na Europa, ele é TI do Banco Itaú, mora na Europa, e ele é um clássico situação de encarar, não uma vez, ele passou mal dessa vez, travou, para ele acabou a trilha ali, ele não tinha condição. Você tá brincando? Pânico, medo, choro, foi uma constância de um monte de coisa estranho. Ele teve que voltar para a cidade, foi acompanhado com outros colegas nossos. E assim, mas porque o que é muito normal para nós é tipo a pessoa ter medo de tomar agulhada, tomar injeção. Eu acho muito normal tomar injeção.
Não, não, mas eu já vou te falar então. Eu tinha 3 pavor na minha vida. Injeção, assombração e altura. Injeção, eu peguei pavor, mas pavor, eu tinha pavor mesmo. Mas encarava, tinha que encarar. Eu nasci com um defeito que criança tem, às vezes, com um testículo para cima, tem um nome. Eu não sei o nome, na verdade, é uma doença. Eu tinha 6, 7 anos de idade e eu tive que tomar, eu tô 48, fiz 48 agora. Então eu tive que tomar durante muito tempo, 1 ano, sei lá, vacina de hormônio. Meu pai me levava na farmácia e vai tomando, todo domingo eu tomava durante 1 ano e eu chorava e eu apanhava dentro da farmácia. Então aquilo me causou. Altura, eu não gosto de altura, eu tenho meio. Espírito também é uma coisa que Mas eu pra também você, não sou a muito gente fã, não. tem que respeitar, porque assim, cada pessoa tem seu medo, tem seu pânico. E esse cara, ele é uma pessoa maravilhosa. Por fim, ele se preparou para outra trilha. Eu achava que ele não ia. Ele falou, não, eu vou. Não quero que seja assim minha vida. Isso para mim vai ser algo totalmente diferente de tudo. Eu já viajei o mundo. Que legal, cara, se superou. Você vê, um cara que viajou o mundo e chegou na TPC ali, travou as 4, né? E acabou encarando, comprou outro carro, foi. Hoje mora na Europa. Ele, infelizmente, não tem condição de vir aqui para fazer a trilha, mas ele acompanha pela televisão, pela rede social. E fala, cara, foi uma das experiências para mim, pessoal, e na minha vida profissional, eu criei como eu falei lá atrás, uma armadura, fisicamente, psicologicamente. Então é difícil eu falar, por exemplo, a pessoa perguntando aí sobre essa questão de preparação psicológica, eu digo, só encarando para saber. Mas fisicamente eu recomendo sim que você tenha uma alimentação boa, faça exercício físico e tome muita água, tá bom? Uma receita padrão, né? Eu vou fazer uma fala rápida sobre isso, Clóvis, porque, como eu falei, eu gosto de explorar esse lado, né? E tem coisas que o ser humano ele não faria sozinho. Sim. Né? Então, quando você está dentro de um coletivo, pode ser por várias razões, seja por competitividade ou por necessidade, né? Você acaba fazendo coisas que, de repente, você fala, não tem por que eu me submeter a isso, e se eu estiver submetido aleatoriamente, né, certamente eu ia ter algum tipo de impacto ali para lidar com essa situação. Então, eu acredito que uma das formas de se preparar psicologicamente para esse tipo de desafio, não só a TPC, mas eu acho que a gente tem, eu costumo dizer assim, né? A gente tem basicamente, acho que 3 regras, assim, que meio que permeiam nessa condição humana, né? O corpo tende a querer conforto, padrão. Sim. Né? Você precisa de esforço para você poder romper a sua inércia ali, você treinar, fazer qualquer coisa, dieta, enfim. A mente, geralmente, ela procura o caminho mais rápido. Né? A sinapse, geralmente, ela trabalha dentro de uma linha de dar uma resposta mais rápida possível. Então, você fica meio convencional. Né? E como você tem muito estímulo, geralmente você modela aquilo ali, é o que define o homem médio, às vezes, ou o comportamento médio das coisas. Então, porque tem essas 2 perspectivas, né? A inércia do comportamento ali e o pensamento também acomodado, geralmente, numa linha um pouco mais rápida. O que geralmente leva a gente a entrar em uma perspectiva de conflito, no meu entendimento? A consciência. Sim. A consciência, no meu entendimento, ela tende à expansão, né? Que eu acho que é onde a gente se conecta com aquilo que transcende, né? Independente, a gente pode falar de religião, a gente pode falar de esoterismo, pode falar de quântico, seja química, física, o que for, né? Mas geralmente é onde a gente se conecta com alguma coisa que transcende a nossa própria consciência de existir. Então, pensar que, como eu me preparo para uma situação dessa, ou seja, ir para o desconhecido, onde toda hora a gente está falando aqui, o que tem mais de interessante nisso tudo é a imprevisibilidade. Então, você pensa, total, né? Como que eu lido com isso? Você tem que trabalhar o seu nível de autoconhecimento e de autoconfiança ao ponto de pensar, se der tudo errado, eu ainda tenho capacidade de sobreviver. E não perder a estabilidade emocional, porque trava, cola as placas. Talvez tem gente que entra num estado de contemplação que tipo, parece que vai para Nárnia, e pode ser que alguém entre num estado de choque. Né? Ou seja, vai logicamente das referências, né? Pega vamos dizer assim, uma pessoa que tem uma cosmopolita que viveu, total, você coloca o cara no meio daquilo ali, ele fala, tipo, não tem farmácia, não tem ambulância, não tem nada, para chamar um helicóptero aqui vai levar 5 horas. Então,
Ou seja... Viu 10 vezes filme Piranha, você imagina que Pois ele é, na água ali... Exato, aí começa a trazer um monte de coisa, coloca o cara dentro de uma condição de conflito. Mas, enfim, é o que eu digo, né? É uma experiência de... Por isso que eu até falo pro Aristóteles, falei, vamos baixar a régua da TPC? Vamos tentar fazer alguma coisa que leve as pessoas a ter essa experiência, só que com menos exigência de máquina ou de conhecimento específico de máquina, para que também proporcionemos isso às pessoas, né? A própria, às vezes, quando a gente sai para dar uma volta de moto no off-road, é você encontrar um ponto de equilíbrio entre o que você sabe de você, o que você sabe da moto e o que você sabe do terreno, né? E eu acho que isso serve para o carro também, o que você sabe do carro e o que você sabe do terreno, e como é que você equilibra tudo isso para você sair do ponto A para o ponto B. Sim, sim. Entende? Então já é aí um desafio legal, né? Se a pessoa parar um pouquinho para pensar, geralmente ela consegue se desconectar da sua realidade e automaticamente ela se conecta um pouco mais com ela mesma, né? E você tem todas as energias da natureza ali o tempo todo, então a experiência com certeza ela vai ser singular. Isso o mais importante de tudo, né? Você não sabe o que vai acontecer. E assim, é mais engraçado, não é nem isso. É que eu tenho consciência que o Aristóteles fala assim, olha, eu tenho conhecimento, eu conheço bem, calculadamente eu tenho riscos mínimos de acontecer, de eu passar por dificuldade tanta como eu já passei, eu já tal. Mas pode acontecer. Pode. Mas pode acontecer. Não sendo numa sexta-feira santa, não é mesmo? Vai acontecer. Que pode acontecer. Ó, tem uma pergunta muito legal que eu acho que é importante ser passada. Como funciona a estrutura de apoio durante a jornada, alimentação, hospedagem, segurança? Tá, vamos lá. Esse evento, ele não tem fins lucrativos, para começar para entender aí, tá? Então, não temos uma firma, uma empresa que faz esse evento. Esse evento, ele é totalmente uma trilha de amigos, então são pessoas, cada um responsáveis pelos seus atos, né? Então, estão todas fora do meu radar em questão de acontecer algum acidente. Ele tem que ser autorresponsável, né? Começa por aí. Então, tem questão de seguro. Então, tem que começar a entender por aí que é um evento sem fins lucrativos, até porque eu não posso ter fins lucrativos. A gente se reúne em amigos no grupo, são pessoas que já estão conosco já há quase 14 anos. Então, os novos que entram, a minoritária que entra para começar a participar desse time de majoritária, vai se enquadrando com a maioria, como que funciona a trilha. Chegando na resposta da questão de alimentação, por exemplo, normalmente monta-se equipes, que é um lance meio natural. A equipe de Santa Catarina, mas se tiver 3, 4 equipes, 2, 3 equipes de Santa Catarina, monta as cozinhas, né, em equipes, às vezes se unem todas elas, faz o rancho, né? Faz o rancho, vamos dizer assim a palavra mais... faz o rancho, e igual nós vamos descer para a trilha, ontem mesmo estava discutindo esse assunto com o Kirley, sobre a equipe de Água Clara. O nosso amigo Giló, ele já tem um rancho já pré-definido, com os equipamentos, então não há necessidade de estar levando duplicidade, que foi aquele assunto que eu bati lá atrás, explicando. Os carros têm que ser... a capacidade de autonomia de ir e voltar, você tem que ter espaço físico para carregar as coisas, desde combustível, alimentação, equipamentos. Então, tudo que gera duplicidade é desnecessário nesse momento. Tem que otimizar o máximo possível. Insumos e tudo, né? Então, no grupo do WhatsApp, começa a se formar já as equipes. E assim, é uma formação natural, não existe uma diferenciação. Muito natural, o cara fala assim, vou fazer parte do grupo lá, pessoal de São Paulo, eu posso? O cara, na hora, é uma questão até assim de prazer estar recebendo um colega no rancho. Muitas das vezes os ranchos são montados, por fim, acabam se unificando. Sim. No final da noite, todos acabam se fazendo uma grande festa, tá? Mas de forma bem assim, bem simples, é feita as equipes, como eu estava explicando, essa parte de alimentação.
a questão de equipamento, manutenção, você previamente tem que estar com o seu carro feita a manutenção. Não temos uma equipe de mecânicos específico para arrumar carro. Mas todos ali são médicos, todos ali são mecânicos, todos ali são farmacêuticos, todos ali são advogados quando está no Pantanal. Seguindo o espírito, O né, espírito, do jipeiro. exatamente. Eu fiquei muito sensibilizado, porque eu não sabia dessa dimensão de comportamentos do jipeiro. O jipeiro, por natureza, os jipeiros, assim, por natureza, todos acabam mexendo com seus carros, eu mexo com o meu carro. Então, quando estraga algum carro, ali se forma uma... Pô, aí você não está entendendo. Para a trilha toda para ajudar aquele cara, para arrumar aquele carro. Porque, assim, um carro quebrado é um carro engessado, é um carro que né, não vai deixar o processo seguir. Então, o pessoal faz de tudo para que aquilo ali não aconteça e se acontecer, seja resolvido da forma mais rápida possível para continuar a brincadeira. Então, as pessoas quando vêm de fora têm que entender a diferença de um evento pago que você coloca uma estrutura, vamos supor, desde um banheiro químico, sim. uma ambulância, uma empresa que vai dar manutenção, até porque daria para fazer. Dá para fazer. Só que o custo operacional de montar seria uma Dakar da vida, seria algo milionário. E não é isso que a gente, no momento, tem em mente. Né? Até porque isso aí começou lá atrás como um hobby, se tornou uma brincadeira de gente grande e que hoje o ponto mais forte é a amizade que foi criada, esse enlace em todo o Brasil e fora do Brasil. Tá bom? Mas eu já vou deixar a maior coisa de todas, além da amizade, e é orgânico isso, de vocês, do grupo, né, da trilha, é o que vocês levam de mensagem em relação a isso, né? A contemplação da natureza, né, a aventura, a imprevisibilidade das estradas que vocês estão passando, dos trajetos, né? A comunhão entre a sociedade pantaneira também, que deve ficar muito feliz quando vê vocês passando, né? Eu sei muito bem como que funciona isso, não da parte de trilhas, né? Mas o pantaneiro gosta muito disso, principalmente quando eles percebem, né, que o projeto é em prol, entendeu, da região. Então, assim, eu fiquei entusiasmadíssimo. Imagina só um dia o Etc. comigo, fazer um episódio à noite com a turma lá. Imagina? Fantástico. Nossa Senhora, eu ia ficar muito feliz. Eu ia Nós ficar também. muito feliz. Eu Nós só não também. sei se o equipamento consegue, né, não, Seninha? Acompanhar eles e o caminhão e será que o equipamento consegue? De movimento? Não, que movimento... Usa outra ferramenta. O importante é estar lá. Vamos ter que vamos estudar isso daí, hein? Vejo com bons olhos fazer um podcast desse aqui. Fazer um podcast e aí, de repente, tá nas águas lá, subindo lá, o Wilson lá, vai aí... À noite lá, a gente está finalizando. E deixa eu fazer uma pergunta bem... Já entrou algum bicho dentro de uma cabine e deu pepino? Já entrou muito bicho dentro da cabine, já. Muito bicho. Desde jacaré, sapo, cobra. Cobra. Então, cobra. Mas graças a Deus, é muito abençoado o tal do jipeiro, viu? Que... do jeito que entra, escorre, já sai pra fora. Mas dá pânico. Eu pânico. Eu imagino. É diferente. Eu já passei com caminhonete lá no Pantanal, em Ecolândia, já umas 2, 3 vezes, que tem um trator que tem que puxar na água, assim, ó, passando em vazante, assim. É pesado, é diferente. Não é brincadeira, não. Eu falei, meu Deus do céu. E assim, metade do vidro, assim, ó, com água na caminhonete. O Clóvis, vou dar mais um ganchinho sobre a utilização de veículo, né? Você falando em caminhonete, sendo puxada. Eu vejo assim, o cidadão compra um carro 4x4 e pronto, tô resolvido minha vida, né? Vou chegar lá e vou traçar e tá tudo certo. E não é bem assim que funcionam as coisas, tá? Teve episódios nossos, eu estava num evento, até dando um apoio para o meu amigo Joafran, lá de Corumbá, num evento dele.
e um determinado cidadão estava com um carro desses importado, da Mitsubishi, sei lá, um carro importado. E estava com a esposa grávida e mais 2 crianças. E de repente eu escutei ele no rádio, meu carro esquentou e não tá certo. E não sei o que eu faço agora. Parei, fui lá. Da forma mais humilde possível, perguntei para ele como que ele estava utilizando o veículo ali na questão de marcha, né? Eu estou usando a forma mais correta que existe, que é a letra D e 4x4. Tudo bem, é a forma mais correta. Se eu sugerir que o senhor usasse uma outra forma, usasse no número 1 ou número 2, e além de traçar, o senhor reduz. Não, mas não pode. Tá, não pode por quê? Não, o manual não fala isso. Eu falei, então, mas no manual não fala que esse carro é para andar no Pantanal. Aqui no Pantanal é uma situação totalmente adversa. Esse carro foi desenvolvido, por exemplo, imagino eu, para andar na neve, né, pelo tipo de segmento de estrutura de câmbio, tração integral e etc. Então, se o senhor aceitar a sugestão, faz o que estou te falando e depois você me chama no rádio. E, vou fazer porque não tem outra alternativa, então vou fazer. Assim foi feito. Foi feito. Não demorou 5 minutos, ele chamou no rádio. Queria te agradecer aí, a temperatura baixou, estou andando com o carro folgado, está sobrando tudo. Então, vou tentar agora rapidinho aqui explicar o que acontece. O câmbio automático, de forma geral, tá? Sim, estou generalizando também, para facilitar. A água que faz o arrefecimento do motor é a mesma água que faz o arrefecimento do câmbio automático. Quando você trabalha na letra D, que está naquele dramático, ele está trabalhando um pacote inteiro. Muito. Na estrada de terra, principalmente, barro, o câmbio está louco. Ele está ali assim, tentando otimizar a melhor marcha possível para ter o melhor desempenho. Porém, contudo, ele trabalha um pacote, que ele não tem engrenagem, é um pacote de pressão hidráulica. E o óleo hidráulico também trabalha, além de tudo, ele trabalha para fazer o arrefecimento das peças ali, junto com a água, pelos blocos do sistema. Ali sobe um aquecimento muito maior que do motor, a princípio. Aí o motor acusa a temperatura que passa lá no sensor, que por sua vez, esses carros eletrônicos têm um equipamento chamado centralina, que é a central. Ela reconhece que fala, olha, meu motor vai derreter, eu vou entrar em sistema de segurança antes que termine de derreter o motor. Lógico. Aí o motor para, ou diminui a rotação, esse tipo de coisa. Por diversas vezes, colegas nossos aí questionam, que falam assim, tal caminhonete é ruim, ela ferve, ela não presta no Pantanal. Eu falei, não é que ela não presta, é você que não sabe conduzir, tá? A forma que você conduz está errada. Você pega um carro, motor 100%, vamos tentar fazer de uma forma analítica, vamos tentar imaginar. Tá lá, o motor é 100%. Você tem um diferencial traseiro do carro funcionando com 100% daquela energia do motor no diferencial traseiro. Uhum. A partir do momento que você traciona, você pega o motor 100%, está dividindo aquela energia que era 100% em 50-50. Seria eu carregar mais eu na areia. Vou fazer um esforço dobrado, né? Aí, aquela parte que tem o low, que é baixa, é reduzido, ela não está ali de enfeite. Ela é feita para ser utilizada. Justamente, por exemplo, você pega um corredor aí, igual eu já peguei corredor de 53, 54 km de areia. A tocada tem que ser outra, a pessoa tem que ter a noção. É você andar a 5, 10, 15 por hora, 5, 10, 15 por hora, traçado e reduzido, sobrando motor, temperatura normal, do que você está com 4x4, com o pé afundado lá em 2.500, 3.000 giros, e a temperatura, o câmbio, tudo trabalhando de uma forma intensa e esquentando. Entende? Então, quando você reduz, já fala redução,
normalmente dá 1.9 a 2.1, ou seja, vamos jogar na média 2, você está pegando o motor 100%, jogando para 200%. Sim. Que por sua vez vai estar traçado, porém reduzido. Então vai ficar 100 para a traseira e 100 para a dianteira. Vai trabalhar. Aí entra do lance de você ter entendimento de mecânica. Normalmente as reduções mais antigas, não digo essas moderníssimas, né? Elas até o funcionamento são engrenagens retas. Os engenheiros mecânicos de plantão vai poder até me corrigir se eu estiver errado. Se você pega uma engrenagem deitada, é para velocidade. Uma engrenagem reta é para força. E assim são as engrenagens de redução, retas. Elas não é para velocidade. Tanto que você pegar um manual do Jeep Willys, vem lá no manual, tem as caminhonetes modernas, algumas delas vem com o manual avisando para não exceder tal velocidade, para não dar sobregiro na case, que é a tração lá com a redução. Tá? Agora, a tração já é outros 500. Ela faz parte do sistema do câmbio ali que consegue aceitar uma velocidade maior. Muito utilizado na neve, por exemplo. Sim, sim. Ou um dia de chuva e tal. Agora, a redução não. A redução já é justamente para você utilizar na situação mais extrema. Onde você vai fazer um esforço físico muito maior, onde você pode estar usando. Se for um câmbio manual, ótimo. Você trabalha as marchas, primeira, segunda, terceira, quarta, não interessa. Você faz o... Vai adaptar manualmente a melhor situação. Exatamente. E o câmbio automático não fica de enfeite, aquele número 1, número 2, às vezes tem o câmbio com o número 3, não está de enfeite. Por quê? Quando você coloca no número 1, o pacote que vai ser trabalhado é somente o pacote daquela parte. Ou seja, vai sobrar a maior quantidade de óleo para ajudar a fazer o arrefecimento daquele pacote, evitando o desgaste prematuro e aquecimento e etc. Quem não sabe andar quem não é adaptado ou não entende do carro automático, quando vai para um Pantanal, meu amigo, é a mesma coisa que andar de olho fechado, né? Porque não sabe, né? Não sabe. Como aplicar as ferramentas que você tem, né? Do câmbio automático e as suas reduzidas e suas... Isso é uma situação que E acontece muito. Eu já cansei de ver... vim de uma empresa familiar, que é do campo, né? E o pessoal vai e entrega uma caminhonete 4x4 na mão de gente que não sabe utilizar, entendeu? Cansou de dar problema, porque não sabe fazer a utilização. Acha que vai lá, deixa e aperta o pé e vai. Né? Eu fui convidado por uma empresa, ela instalou 3.200 unidades de placas solares no Pantanal. Nossa, que legal. Foi um projeto que teve agora, foi instalado essas placas solares, e essa empresa convidou a gente para fazer um curso de capacitação. Foram 44 caminhonetes novas, Olha só, Hilux, e chegou ao entendimento seguinte: trazer a capacitação para aquele funcionário utilizar a viatura da melhor forma possível para evitar a quebra. Que a quebra de uma caminhonete, ainda mais de uma empresa dessa magnitude, trabalhando no Pantanal, que tem um prazo a ser entregue, e bem como depende do fator natureza, porque tem que fazer isso quanto antes na seca. Sim. Você poderia fazer todo o traslado dentro do Pantanal e conseguir fazer esse desenvolvimento de trabalho, né? Então a empresa nos convidou, eu a título de amizade e para mim de currículo, aceitei esse desafio e capacitei. Na época foram mais de 40 funcionários, e que gerou para a empresa assim uma economia exatamente, um preventivo, onde as pessoas tipo assim não tinham noção de forma alguma do que eles estavam se metendo. Com certeza. Só tinha aquela noção, tipo assim, é uma Hilux, é traçado, pronto, né? E quando começaram a entender que não é bem assim, não é um tanque de guerra, passaram a ter mais cuidado e conseguiram finalizar os trabalhos no decorrer de 2 anos com esses carros, pelo menos assim, 90% deles inteiro ainda. Sim, aí você dá durabilidade, você gasta muito menos, né? Isso daí é sensacional. O Gildo falou uma coisa que eu sempre disse. Gildo, não fica bravo comigo não, tá? Porque eu sempre falei, Pantanal é muito mais jeito do que força, e é verdade. Você tem que ter jeito e experiência para você entender
utilizar a força quando necessário. Quando você utiliza a força em demasia, você para porque errou a técnica, não é mesmo? Gildo, parabéns aí, tá nos acompanhando, tá certo? Meu ídolo Kirli, tem alguma outra pergunta que seja importante nós fazermos ao grande Aristol Cotini? Cotini é italiano. Não, Italiano. Né? Não, acredito que a gente abordou bastante aspectos legais. Legais, né? Não da legalidade, mas interessante, De divertido. quinta série para cima. Quinta série para o alto nível técnico aqui da coisa, da engenharia mecânica, né? É bem legal isso aí, essa tocada mesmo de saber tocar, né? Conhecer a máquina e conhecer o terreno, né? Para adaptar ali a tocada certa. Acho que é importantíssimo isso, né? O setor, não só privado, mas o setor público já tomou muito prejuízo com a ausência de entrega técnica, né? Então, você entrega um equipamento, você tem que entregar a técnica de usar esse equipamento, né? Fica a dica, inclusive, para os gestores que, na hora de fazer contratação, inclua a entrega técnica do equipamento para que aumente a vida útil dele, diminua o gasto e prejuízo. Né? Eu já tive a oportunidade de participar disso, falei, vamos prever aqui já desde o estudo técnico preliminar, já orientando ali que, né, na hora que definir qual vai ser a máquina, que entregue junto ou entrega técnica para que os usuários daquele equipamento saibam utilizar da forma mais adequada possível. Enfim, então isso aí são saldos, né, de experiência aí que a gente vem trazendo também desse tipo de movimento. Eu acredito que, acho que deixar pedir para o Aristol, né, deixar uma mensagem para mim, você já falou isso, eu tive a oportunidade de conviver contigo, tenho a oportunidade ainda, né, tenho família, mas o que você pode falar para quem é um entusiasta ou quem pensa em fazer isso, ir para o off-road, às vezes a gente comentou aqui também que pode assustar um pouco as pessoas, né, algum perfil aí que coloca muita grana, né, numa situação dessa, mas, e quem não, de repente, ainda não está nessa posição, ou seja, seriam os primeiros passos, né, o que você, com a sua experiência que você tem, que também teve os seus primeiros passos, né? Inclusive absorveu lá do pai. O que você diz para essas pessoas que falam, isso eu acho legal, eu gostaria de experimentar esse mundo, para que tenha uma boa experiência, que tenha uma inserção, né? Que vai ver, com certeza, a natureza de uma forma diferente, né? Então, eu vou andar no Pantanal, por exemplo, ou qualquer outro ambiente off-road, né? O estado é riquíssimo, como a gente sempre fala, fora de estrada. Ou seja, você vai ter uma visão, contemplação e tudo mais, agora na hora que você está fora de estrada, você interage com a natureza, né? Então, desde tudo que a gente conversou aqui, irmão, eu gostaria que, se você puder, passar uma mensagem, né, para as pessoas que têm interesse para isso, que um dia, de repente, quer ir para o mundo do off-road, do 4x4, por onde começar, quais são os cuidados mais básicos. O pessoal fala muito eu mesmo te enchi o saco um monte, né? Porque eu fiquei, acho que uns 2 meses enchendo o saco do Aristol. Fala, mano, quero comprar um 4x4. E aí vai isso, vai aquilo. Fala, cara, eu gostei desse. Aí ele vai lá e dá um ponto técnico. Já entendi. E hoje eu tenho um pouquinho de experiência para te falar por onde começar. Eu tive por mim isso aí. Por exemplo, não sou pescador, né? Mas às vezes eu gosto de ir no rio pescar. Né? Seja uma vez ao ano, 2, talvez até 3, bem talvez. Então, a pessoa que quer entrar no hobby, eu procuro dizer o seguinte, procura uma empresa especializada, uma empresa tipo a Cador, tem já um domínio disso aí, alocar carro, fazer um evento, participar desse evento, não adquirir de começo, assim, porque é um investimento, às vezes, tem quem tem a condição de comprar tranquilo e vender esse produto sem problema algum. Mas tem alguns que têm esse veículo tanto para o dia a dia como para o uso de hobby também, né, para fazer o 4x4. Então, o que eu sugiro? Procura uma empresa que faça evento, que de repente vai disponibilizar uma viatura, a pessoa vai participar desse evento, vai conhecer como que é um evento desse, como que é passear no Pantanal, ver se realmente é isso que ele quer. De repente, você vai botar essa brincadeira, é uma brincadeira que você... Tipo assim, não é só você comprar um carro. Uhum. Comprar o carro, eu acho que é o mais fácil da história. Tá? Mas aí do carro vira acessórios vira equipamentos não só de carro, mas equipamentos de camping. Né? Você tem que fazer programações na sua vida, férias, folgas. Então, assim, é um monte de coisa. Aonde você vai andar, com quem você vai andar,
Então, vai começando a ter um monte de situações que, às vezes, você pode fazer pela primeira vez uma mandada errada e se decepcionar. Então, sugiro como fosse pescaria. Hoje, se for pescar, vou lá, alugo o barco, pago o piloteiro, ele me leva para pescar, vai me levar num lugar bom para pescar, com certeza. Vou pegar peixe, e mesmo se não pegar peixe, ele vai tentar fazer o máximo que seja uma pescaria agradável. Então, hoje, a minha orientação seria isso, buscar uma empresa que tenha já conhecimento, que essa pessoa faça um evento gostoso, prazeroso, e que depois ele venha, tipo assim, a fazer um investimento numa viatura dessa e começar a dar continuidade através de empresas mesmo, que já são conceituadas, que já tem todo o prospecto de trabalho, já tem um histórico que não vai te trazer prejuízos. Que vou contar uma breve e rápida situação, mais ou menos nessa ideia aí, tá? Eu poderia estar aqui, o Clóvis, vou agradecer mais uma vez você, Isso, poxa. ao seu Wilson aqui, ao Pena, está aqui na minha cabeça, quase esqueci do Pena, rapaz, o Pena está aqui na cabeça, Pena acessório, amigo nosso aí, ó. Grande abraço ao Pena. Deixa eu te falar sobre a situação. Aconteceu de um grupo, foi de Paraná, veio e contratou um determinado cidadão para fazer de guia. É um cara que não tinha, tinha um conhecimento como peão. Não que o peão não seja uma pessoa digna de trabalho, mas não tinha um conceito de um trabalho de guia, né? Assim, uma estrutura, um conhecimento mais aprofundado, de experiência nesse segmento. E achou que era só simplesmente montar no carro junto com o pessoal e descer o Pantanal e Vai. vai, tal. Realmente, o cara sabia, estava andando, mas não era isso a questão. Aí o cara chega na propriedade de um cara que ele era amigo de outro peão, vamos ficar aqui sem o conhecimento do proprietário. Nossa. O proprietário, por acaso, chegou naquele dia, viu aquela galera que estava ali, todo mundo tomando sua bebida alcoólica, fazendo um churrasquinho, e fornecer bebida para os funcionários, né? Sem maldade. Eu imagino. Mas assim, é o que eu falo, o menino responsável naquele momento, se ele tivesse conhecimento um pouquinho maior sobre esse trabalho, vamos dizer assim, de guia, ele já tinha orientado. Pessoal, olha, ninguém gosta, os proprietários, por exemplo, ficam fornecendo determinadas coisas em propriedade que atrapalham o andamento da fazenda, né? E por vez aconteceu do proprietário correr com esse pessoal de lá. Opa. Pediu para sair e o pessoal falou, mas a gente não pode ficar essa noite. O proprietário falou, olha, eu não tenho nada a ver com a vida de vocês. Tá? Vocês, infelizmente, estão aqui sem minha autorização. Então, e a culpa fica em quem? No rapaz que eles pegaram, que se autodenominou guia e que levou para uma situação embaraçosa igual a essa. Que situação, hein? Por isso que eu falo, procure uma empresa conceituada, especializada, não sai caro, você economiza, você tem prazer em fazer esse passeio, evita de pensar, eu comprei um carro e vou fazer sozinho, é desnecessário. Então, essa seria a minha sugestão. Excelente. Sensacional. Quais serão os dias do TPC? Está previsto agora para o dia 11 a 15 de abril. 11 a 15 de abril. 11 a 15 de abril. Ué, mas Semana Santa Na próxima semana. na próxima. Então, não, estamos cuidando. Rapaz do céu, eu falei Tamo assim, cuidando. não, vou te ajudar aqui. Estamos ó. cuidando, estamos Tá certo, cuidando. Então tá joia. Sexta-feira Santa nunca mais. Nós sempre pedimos, né, para o convidado ou para a convidada para passarem uma mensagem sobre o tema que nós estamos falando, né? Então, de repente, você vai fazer um convite para o pessoal que está em casa, ou você que manda, você e o nosso entusiasta, o meu nobre amigo Kirli Douglas. Vou até falar primeiro para o Aristóteles fazer o fechamento. Só da puxa parte só um dele. pouquinho para cá. Perdão, Aí. eu tenho esse péssimo hábito aqui. Não precisa me O pedir segundo perdão. já estava me xingando ali já.
Obrigado também, Celinho, Ele pelo regula trabalho ali, aí, tá mas bom. às vezes não dá. Não, tranquilo. Enfim. Eu ia xingar, mas não vou não, né? Obrigado, então, de novo, o Clóvis, o Pena, o Paulo Paniago, a Jana, que tá ali nos bastidores também, dando um suporte aí. Né? Aos nossos parceiros, de novo, faço questão de falar, né? Do Pena, da Offshocks, da Turo, né? Os parceiraços aí. Inclusive, Aristóteles, nós temos uma missão que eu tenho que mexer na suspensão do meu carro. Já para nós rodar na TPC, vamos colocar o nosso carro para rodar no apoio lá. Vocês vão colocar? Vamos. Vai dar tudo certo. Mas também a gente tá com o mestre aqui, né? O máximo vai fazer. Vai dar tudo certo, mas é imprevisível tudo. Pode não dar Vai tudo dar. certo, inclusive nada, né? Não, vai dar tudo certo. Então, tá beleza. Mas, obrigado então, mano, de novo, e parabéns aí por tocar esse projeto. Eu sei que ele é um projeto pessoal, né? Eu sei que você carrega a história do seu pai nisso aí também, isso é muito legal de ouvir. Muito legal, Seus cara, filhos, muito né? legal. Os filhos do Aristóteles são crianças fantásticas, diferenciadaças. Tem quantos filhos? São 3. São 3 meninos? Três os guri, filhotes Três deles são guri? fantásticos. Tudo flamenguista deve ser, né? Tem um galego lá que é flamenguista mesmo. Tem. De quebra, o outro é vascaíno e tem outro que é palmeirense. Tá Esses tudo... dias, Meu Deus do céu. até a gente foi dar uma volta e aí a gente passou lá para tirar um dia com o Aristóteles. Foi uma volta bem aleatória, bem família mesmo, já aproveitando uma ponta de reconhecimento ali do caminho. E eu aproveitei também para ter o Aristóteles do lado ali me orientando, né? Já, justamente que meu carro tá com câmbio automático, aquela coisa toda, né? Usando ali a tração, inclusive detectei que tinha um problema lá e agora já tá, né, praticamente tudo pronto. Enfim, então obrigado de novo, obrigado Clóvis aí, parabéns, a gente vai se ver em breve, eu espero. Com né? certeza. Aí a gente vai estar entrando em outros assuntos, Outros assuntos. mas aqui hoje, né, a nossa estrela é o Aristóteles Cotini. Eu desejo boa sorte, irmão. Deus abençoe os seus pensamentos, as suas emoções, né? Ilumine o seu caminho e guie seus passos. Você proporcione isso para você e proporcione isso para as pessoas e que elas levem as melhores experiências disso tudo. Então, desejo a boa sorte e lembrando que temos um desafio, né? Então, para setembro a gente tem um desafio aí que a gente vai precisar da sua expertise. Então, tá com você. Obrigado de novo, obrigado Clóvis, obrigado à audiência aí, um grande abraço. Não precisa agradecer nunca. Ô, Clóvis, obrigado pela palavra mais uma vez. Agradecer ao Kirli. Eu sempre falo para ele que não é tudo isso. A gente faz o que pode, na medida possível, né? Mas ele mal sabe ele que eu estava um pouco desanimado. Trabalho, infelizmente, família, muita coisa. Sou presidente de clube, estou presidente de clube, já para 4 anos. Então, assim, eu venho delegando bastante situações e missões a ser cumprida. E a TPC, ela requer tempo, ela requer preocupação, requer um monte de situações, principalmente adversas, que ali o máximo que você consegue fazer de previsibilidade é a hora de sair, bem o máximo. E olha lá ainda, tá? E depois eu faço um plano e Deus faz outro. Então é bem complicado. Mas o que ele falou, cara, vamos acelerar, vamos botar para acelerar a ideia. E começou a manifestar de novo o desejo do evento. Aí hoje temos a confirmação de Rondônia, São Paulo, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Paraná, Rio Grande do Sul e Santa Catarina já confirmados. E possivelmente a Bolívia com o Jaime, um amigo nosso está lá na Bolívia também, que deve subir para cá. Que legal, E hein? deve aparecer até nas vésperas mais gente rodando aí. Então, eu quero deixar um convite para o etc. comigo. Quem sabe fazer um rolê desse aí, a gente talvez gravar um evento desse lá, depois a gente projetar aqui e ver como que é a brincadeira, ver como que é esse mundo que é totalmente diferente do nosso mundo convencional, tá? Mais uma vez agradecer ao Clóvis, ao Paulo, ao etc. Comigo. Eu espero que o pessoal goste. Tentamos compartilhar um pouquinho só de conhecimento. Tem muita coisa, teria que ser vários episódios desse. Peço desculpa alguma brincadeira aí, tá? Isso, a gente tenta tratar de uma forma engraçada, uma coisa séria, porém um pouco mais engraçada, manter o ambiente sempre alegre.
E é isso aí. Dia 11 ao dia 15 de abril Dia vai acontecer 11 ao dia a 14ª TPC. A saída será onde? Será na cidade de Coxim. Coxim. Inclusive no dia 11 é aniversário de Coxim. Que legal. Haverá um desfile cívico. E as viaturas que estiverem já em Coxim vai participar desse desfile também. Então, além de tudo, o evento vai colaborar com a participação cívica da cidade no dia 11 de abril, no aniversário dela. Cara. Na verdade, o nosso hub de conteúdo só tem a agradecer, né? O meu amigo Kirley, e advirão outros episódios sobre vários temas. Agradecer, Aristol Cotini, pela dedicação, pelo trabalho que feito por paixão, até de geracional, né? Que veio do seu pai. E eu não sabia da dimensão que é esse... Charado seu. É verdade, seu Wilson. E que trabalho bonito que vocês fazem, tá? Levantando a bandeira do Pantanal, né, do off-road, respeitando todo o componente socioambiental, se preocupando com o pantaneiro, se preocupando com o meio ambiente, né? É um trabalho sensacional que tem que dar continuidade. Pode contar conosco para fazer as divulgações todo ano. Obrigado. E para outros eventos que vocês estejam participando, dos jipes, dos jipeiros, e pode contar com a gente, tá certo? Obrigigado. Não, Tenho que agradecer. Não Obrigado para com isso. Para com isso. Kirley, aquele abraço, hein, meu irmão? Tá certo? Então tá jóia. Pessoal, esse episódio vai advir, eu acho que, vai ser, eu acho que semana que vem, porque a gente tem que fazer antes do evento, né? E vamos distribuir nos nossos canais para fazer a divulgação mais competente possível para que tenha visibilidade, né? Nós estamos aqui gravando esse episódio juntamente com o Aristol Cotini, idealizador do TPC Trilha Pantanal Coxim. Será realizado no dia 11 a 15 de abril, dia 11, aniversário de Coxim, né? Vai ter um momento cívico, né? Uma abertura cívica. Um desfile. E um desfile, e o pessoal vai estar todo lá. De lá vão partir para a grande aventura imprevisível, muito adrenalina, e que venham as pessoas do nosso estado e dos outros estados para participarem. Muito obrigado. E aí, já disse hoje que eu quero o seu bem? Quero o meu também. Um grande abraço e ficamos por aqui.